Tudo começa no que parece ser um castelo, banhado pela luz de uma bela lua azul. Descendo uma escada escura, chegamos a um lugar profundamente sombrio e inquietante. Lá de dentro, sons de uma luta ecoam por trás de um enorme portão de ferro. Este é o nosso herói, e ele parece estar em uma situação terrível. O jovem está acorrentado, coberto de feridas, com ferramentas de aparência estranha espalhadas por perto. Então, um homem de cabelo branco o agarra, comentando que ele é bastante divertido. Mas o homem aproxima um ferro em brasa do rosto do nosso herói com um olhar de puro desprezo. Ele continua a falar, observando que apenas o protagonista falhou em herdar o talento do seu clã. E sem um pingo de piedade, ele queima o peito do jovem completamente indefeso. Rian grita em agonia enquanto sofre nas mãos daquele maníaco. O vilão reflete que, mesmo amaldiçoado e sem talento, a vida do rapaz é incrivelmente teimosa. Rian mal consegue falar, começando a implorar por algo enquanto está deitado no chão. Com lágrimas a brotar-lhe dos olhos, o jovem implora ao homem que finalmente ponha um fim à sua miséria. O homem desdenha, dizendo que não o consegue entender e que deveria ter deixado a sua língua intacta. Ele esperava extrair algo da linhagem Sermon, mas agora estava apenas entediado. Afastando-se, ele diz ao protagonista para não morrer ainda, porque a casa ainda precisa dele. Mas, na verdade, ele revela que tem celebrado a queda da casa Sermon há 3 anos. Rian fica pendurado nas correntes, completamente quebrado e desprovido de esperança. A única iluminação vem da luz da lua que se filtra pela janela da cela. Sozinho e abandonado naquela masmorra, o nosso herói permanece em meio ao caos. Ele então se lembra que já se passaram 3 anos desde a sua captura. Ele se lembra da sua casa, a grande e altamente respeitada família Sermon. A sua família era a principal linha de defesa contra os monstros que ameaçavam o reino. Essas criaturas horrendas emergiam da zona sombria para invadir o continente de Dreia, e entre as 5 grandes casas do continente, a sua era a mais importante de todas. A casa Sermon era conhecida por todos como a mais forte e celebrada que existia, mas tudo mudou quando seu pai e irmãos mais velhos desapareceram sem deixar rastro. Aproveitando o momento, a casa Faten viu uma oportunidade de ouro para atacar e reivindicar tudo. Eles não perderam tempo em destruir a família do nosso herói para roubar a sua bênção sagrada. O que eles mais cobiçavam era o lendário sangue de dragão, um poder que apenas os Sermon possuíam. Qualquer pessoa nascida com este sangue se tornaria um arquimago do 7º círculo com apenas 10 anos de idade, e ao chegar aos 15, já seria um mestre espadachim altamente habilidoso. Mas o nosso protagonista não teve tanta sorte, pois nasceu sob uma maldição. Rian era o herdeiro desafortunado, nascido incapaz de usar magia ou dominar a lâmina. Por isso, ele lamenta, pensando que se não tivesse sido amaldiçoado, tudo teria sido diferente. Se ele tivesse força, a casa Faten nunca teria conseguido destruir a sua família, e ele não teria que suportar todas as experiências e tormentos de Sons Faten. Mas, de repente, os pensamentos do jovem mudam, e ele para momentaneamente de se lamentar. Ele está tão completamente exausto que já não consegue sequer sentir remorso pelo que aconteceu. Naquele momento, ele sente algo mudar, e uma fera colossal materializa-se na sua mente. Rian sente que a sua vida está prestes a desvanecer-se, e uma energia estranha emana dele. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, pois ele pode finalmente descansar em paz. Através da sua visão turva, ele avista pequenas criaturas a observá-lo da escuridão. De repente, a imagem daquela fera monstruosa com uma aura roxa volta à sua mente. Ele então tem uma visão do seu eu passado, derrotando uma criatura gigantesca. Nesta memória, ele parece muito mais saudável, com os olhos cheios de determinação ardente. O jovem era um guerreiro incrível, enfrentando destemidamente hordas de monstros. O seu eu anterior parecia confiante, pronto para qualquer desafio que surgisse. Com a sua espada, ele abriu caminho através de cada inimigo que ousou cruzar o seu caminho. Ele até lutou contra um gigante que empunhava um machado e parecia ser imensamente poderoso. E após a batalha, ele foi confrontado por uma figura brilhante e dourada no céu. Aquele ser celestial observava-o com um sorriso estranho e um ar de superioridade. Sem hesitar, o Rian do passado avançou com as suas espadas para atacar o ser. Mas a criatura dourada simplesmente cerrou o punho, libertando uma quantidade massiva de poder. Imediatamente a seguir, uma explosão ofuscante de luz dourada obliterou tudo nas proximidades. A entidade então revela sua forma completa, vestida com armadura e empunhando uma espada de luz. Aquele ser estende a mão, declarando que concederá o desejo do nosso protagonista. De volta ao presente, Rian ouve alguém chamar o seu nome e os seus olhos abrem-se de repente, assustado. Uma rapariga loira de óculos grita desesperadamente o nome do jovem mestre. Naquele instante, os olhos do jovem começam a irradiar uma luz azul intensa. Ele acorda, desorientado, e vê uma criada chamada Colin a olhar para ele com grande preocupação.
Rian reconhece-a como a ama da casa Sermon, mas pergunta-se por que ela parece tão jovem. Olhando em volta, ele percebe que está de volta à sua antiga mansão e fica completamente atordoado. Desesperado, ele pede um espelho à jovem, deixando-a totalmente confusa. Quando ele se olha nele, vê o seu próprio rosto de criança e fica sem palavras. Ele então pergunta a data atual à rapariga, e ela responde imediatamente. O jovem fica chocado ao ouvir que eles estão no ano de 1892. Ele percebe que viajou de volta no tempo para quando tinha apenas 12 anos. Os seus olhos começam a arder com intensidade enquanto ele se recorda de um evento crucial. Olhando pela janela, o rapaz lembra-se do que aconteceu durante este exato período. Foi neste exato momento que a casa Fatem começou a conspirar a queda da sua família. A imagem do ser dourado a prometer conceder o seu desejo inunda a sua mente. Ele se pergunta, com o cabelo a brilhar, se realmente voltou ao passado. Nesse momento, passos se aproximam e alguém entra no quarto. Um homem mais velho aparece, dizendo que pensava que o jovem estava a fingir de novo. Rian olha para o recém-chegado e reconhece-o instantaneamente, com uma expressão de surpresa. Era Alejandro, capitão dos cavaleiros da família Sermon e o seu antigo mestre. O capitão estuda o rapaz e nota que ele realmente não parece bem. Por isso, ele decide que o protagonista pode faltar ao treino por hoje. Mas Rian vira-se para a criada, declarando que não vai faltar ao treino, o que a confunde. Alejandro observa o jovem com um olhar sério e desconfiado após essa resposta. Mas o nosso herói simplesmente oferece um sorriso confiante e insiste que está a sentir-se bem. Ele então pergunta qual será o treino de hoje, deixando seu mestre bastante surpreendido. O capitão responde que é treino de esgrima e pergunta se ele realmente deseja recusar o descanso. Vendo o comportamento confiante e invulgar do rapaz, Alejandro pergunta se ele é mesmo o jovem mestre. Com convicção, o jovem cerra o punho e confirma que ele é, sem dúvida, Rian Sermon. O seu mestre questiona-se se isto é um desejo ou uma regressão, mas no fim decide que não importa. O jovem, com a espada na mão, sugere que eles saltem o treino e vão caçar monstros. Com um olhar determinado, ele pensa que esta é a sua chance de consertar tudo. Um tempo depois, fora da mansão, eles preparam-se para a sessão de treino. Uma janela de status materializa-se diante de Rian, exibindo os seus atributos excepcionalmente baixos. Ele fica aliviado por ainda poder aceder a esta janela, mesmo com o seu corpo amaldiçoado. Então, Alejandro chega para anunciar que o monstro para o treino está pronto. Eles seguem para uma grande arena de treino no pátio da mansão. O seu oponente é um goblin hediondo, acorrentado e a ferver de raiva. Mas a criatura estilhaça as suas correntes com facilidade e avança em direção ao protagonista. O goblin ataca ferozmente o jovem, que se prepara para a luta. Alejandro e Colin observam de longe, profundamente preocupados com a segurança do jovem mestre. A criada implora para que parem, pois ele sempre desmaia só de enfrentar um goblin, mas Rian afirma que Colin está correta, aquele era o antigo ele até ontem. O protagonista fecha os olhos, a sua expressão calma, mas ferozmente determinada. Então, com um sorriso confiante, ele abre os olhos e declara que agora, ele entende tudo. Nesse momento, um alerta do sistema pisca, a maldição está a ser ativada, aumentando seu medo de monstros. Ele agora entende que o terror que costumava sentir era parte da maldição do rei demônio. Vendo o jovem paralisado mais uma vez, Alejandro suspira, claramente desapontado com a cena. O mestre decide que já chega por hoje e tenta terminar o treino do rapaz. No entanto, o nosso herói recusa-se a recuar, insistindo que ainda não vai parar. Dando um passo firme à frente, ele grita que isto ainda não é suficiente para ele. O Goblin aproveita a oportunidade, atacando mais uma vez o jovem indefeso. Rian está paralisado pelo medo, mas ele luta para se libertar do domínio da maldição. Ele esforça-se para mover os pés, que parecem estar enraizados no chão de terror. O jovem diz a si mesmo que já não é a mesma pessoa e que consegue derrotar um mero Goblin. Ele pensa que, comparado à ameaça que enfrentou no futuro, uma maldição como esta não é nada. A criatura verde continua o seu ataque com os olhos a arder de fúria. A imagem do ser dourado que o fez voltar no tempo passa pela sua mente. O medo que ele sentiu ao enfrentar aquela entidade foi muito maior do que o que sente agora. Alimentado por esta memória, Rian finalmente liberta-se, erguendo a sua espada com toda a sua força. E num único movimento rápido e preciso, ele atinge o monstro verde em cheio. Alejandro e Colin olham de queixo caído, incapazes de acreditar no que acabaram de testemunhar. Uma notificação indica então que ele superou a maldição, e o seu nível foi reduzido. O sistema informa de que, após aquela luta, ele já não sente medo de monstros. Com uma expressão séria e confiante, todo o comportamento do jovem parece ter mudado. Ele vira-se para o seu mestre e pede uma espada de verdade para que possa lutar a sério. O seu mestre, preocupado, pergunta se ele ficará realmente bem com uma arma de verdade.
Mas o protagonista simplesmente oferece ao seu mestre um sorriso cheio de confiança. Profundamente comovido, Alejandro pensa que o jovem mestre finalmente se tornou um verdadeiro homem. O Goblin ainda está vivo, mas parece gravemente ferido do golpe inicial. Com a nova espada na mão, Rian prepara-se para acabar com a criatura de vez. Sem hesitar, ele desfere um golpe final e decisivo, acabando com a vida do monstro verde. O capitão diz a Colin para observar com atenção, pois uma nova luz está a nascer para a família Sermon. Ele afirma que esta figura é, sem dúvida, o próximo chefe da casa Sermon. Mais tarde, de volta ao seu quarto, o nosso herói reflete sobre os acontecimentos do dia. O rapaz salpica água no rosto, ainda a processar o seu súbito regresso ao passado. Vendo seu reflexo na janela, ele vê o rosto do seu eu mais novo. Ele reflete que a janela de status e ajuda do sistema foram incrivelmente eficazes. Com a ajuda deles, ele conseguiu superar a maldição, provando que pode ficar mais forte. Mas ele abre a janela de status novamente para verificar algo crucial. Ele vê que ganhou pontos de experiência, mas a quantidade é desapontadoramente pequena. Frustrado, ele percebe que precisará de derrotar milhares de goblins só para subir de nível. Ele tem de se apressar, pois o dia da queda da sua família aproxima-se cada vez mais. Ele olha para o seu reflexo, vendo seu eu futuro, mas agora sabe que a maldição pode ser vencida. Ainda assim, ele olha para o ecrã de status, ciente de que não pode desperdiçar esta oportunidade. O jovem considera a situação difícil da sua família. Já se passaram 2 anos desde que o seu pai e os seus irmãos desapareceram. Eles estão a agarrar-se ao seu status de grande casa por um fio, mas os seus inimigos ainda não atacaram. Com o punho cerrado, ele confirma a si mesmo que tem um método para subir de nível. Com um sorriso e uma aura azul a brilhar na sua mão, ele declara que é hora de testar o segundo método. Pouco depois, uma mulher com um cabelo vermelho vibrante e uma máscara faz uma entrada imponente. A cena muda para outro local dentro da mesma mansão elegante. Eles estão sentados numa sala, e a mulher comenta que ouviu a história da caça ao Goblin. No entanto, ela pergunta por que ele a convocou do treino de magia. Esta é Sina, capitã do corpo de magia e uma poderosa arquimaga do 7º círculo. Ela acusa-o de arrogância por causa de um único Goblin, lembrando de que a magia é diferente. A mulher pergunta se ele se esqueceu de que interromperam o seu treino devido à sua falta de talento. Rian reconhece isso, mas explica que a maldição roubou os seus talentos, impedindo de sentir mana. Ele afirma que isso só era verdade até ontem e pergunta o que aconteceria se ele agora conseguisse sentir mana. Sina fica completamente chocada e sem palavras com a declaração do rapaz. De repente, a chávena de chá na mesa começa a brilhar com uma luz dourada intensa. A mulher então liberta uma aura imensa e ardente, com um dragão a tomar forma atrás dela. Ela diz-lhe que pode abrir os olhos agora, pois ela desenhou algo apenas visível com mana. Sina desafia-o a descrever o que ela desenhou, se a sua afirmação for verdadeira. Rian responde calmamente que é um belo dragão vermelho, deixando Sina atônita. Ele então pergunta se está enganado, e a mulher gagueja que não. Ela pergunta-se como ele mudou tão drasticamente como viu o dragão através da sua fórmula complexa. Desesperada por respostas, ela exige saber como ele superou subitamente a maldição da família. O protagonista então diz o nome de Sina, preparando-se para explicar a situação. Ele afirma que não pode usar o método da família para refinar mana, e é por isso que precisa da ajuda dela. A capitã do corpo de magia estuda-o atentamente, tentando entender o seu pedido. Ela sabe que o refinamento de mana é um método indispensável para ganhar poder, mas isso significaria colocar a vida do jovem mestre inteiramente nas suas mãos durante o processo. O jovem apenas oferece um sorriso tranquilo, como se não se preocupasse com o risco. Ela pergunta se ele pretende morrer, e o rapaz responde que, de qualquer forma, não conseguiria resistir ao poder dela. Com um olhar sério, ele afirma que ela é a única pessoa a quem pode pedir isto. Ele então recorda um momento na sua vida passada em que foram emboscados durante uma batalha. Nessa memória, a mulher estava gravemente ferida, mas continuou a lutar com imensa bravura. Mesmo com o corpo levado ao limite, ela protegeu-o até o fim, sem um momento de hesitação. De volta ao presente, o nosso herói olha para sua mestra com absoluta confiança. Estendendo a mão, ele diz que confia nela mais do que em qualquer outra pessoa, e ela concorda em ajudar. O jovem então tira parte da sua roupa, preparando-se para o ritual de refinamento. Enquanto ele se ajoelha, uma marca estranha no seu peito começa a brilhar, juntamente com uma aura azul que envolve o seu corpo. Sina anuncia que está a começar, e uma névoa rosa começa a encher a sala. Sina emprega o método de refinamento da Terra Azul, uma técnica conhecida apenas pelos herdeiros diretos. O protagonista lembra-se de treinar com este método para se tornar mais forte. A maga repreende-o, insistindo para que ele se concentre, pois o processo é extremamente perigoso.
Ela avisa-o da dor intensa que ele sentirá e que não deve emitir nenhum som ou mover-se. Com um olhar severo, ela diz que se tornar insuportável, ele deve considerar parar o ritual. O jovem contempla a palavra dor, tendo suportado tanta na sua vida passada. Ele recorda o tormento que sofreu nas mãos daquele homem de cabelo branco no futuro, mas recusa-se a ceder, suportando a agonia com toda a sua força de vontade. O rapaz grita que confia nela, surpreendendo a maga com a sua determinação. Compreendendo a sua mensagem, Sina fecha os olhos, concentrando-se completamente na tarefa. A mulher liberta todo o seu mana, e o corpo do rapaz começa a brilhar com uma intensidade ofuscante. A energia percorre o corpo do protagonista, os seus olhos a brilhar com um poder imenso. Mas um alerta do sistema avisa que a maldição foi ativada, dispersando todo o mana que entra. Sina nota que a maldição é tal como descrita, mas ela estava preparada para isto. Para neutralizar o efeito, ela decide derramar ainda mais mana no corpo do jovem mestre. O sistema continua a piscar avisos de que a maldição está a ser ativada implacavelmente. Rian percebe que só ele pode ver os alertas, e a maldição está a drenar mana de ambos. A maga entende que nem mesmo o mana de uma arquimaga consegue superar esta poderosa maldição, mas ele planeia usar o método AE para confinar o mana dentro do seu próprio corpo. Ao fazer isso, ele enganará a maldição e reterá todo o mana para si. Sina fica espantada ao ver que o mana já não está a escapar do corpo do jovem mestre. O cabelo do jovem brilha enquanto o sistema avisa novamente que a maldição está a ser ativada. Mas desta vez, o sistema mostra que ele está a resistir com sucesso aos efeitos da maldição. O mana queima o seu corpo como um raio, mas ele continua a aguentar-se firme. Com um olhar determinado, ele grita internamente que não vai perder, aconteça o que acontecer. Ele lembra-se das batalhas do seu passado e que já suportou dores muito piores do que esta. Afinal, ele era o grande mestre jogador de Aidian, não se renderia tão facilmente. Naquela vida, ele enfrentou desafios incríveis e superou bravamente cada um deles. Sua compreensão de mana supera a de qualquer um, e ele usará esse conhecimento agora. Pois esse conhecimento não está armazenado no corpo, mas está para sempre gravado em sua própria alma. Ele então se dirige à arca, afirmando que não sabe que tipo de rei demônio ele é. Mas nem mesmo o Deus conhecido como Aidion foi páreo para seu imenso poder e habilidade. De repente, a marca estranha em seu peito começa a se fraturar, emitindo uma luz branca. O protagonista ruge com toda a sua força enquanto uma torrente de energia azul irrompe de seu corpo. A maga é arremessada para trás pela força pura do poder que explode do garoto. O mana dourado agora flui suavemente por todo o seu corpo sem nenhum problema. Mas após o imenso esforço, o jovem finalmente desmaia, completamente exausto. Ele sente sua consciência se esvaindo, mas pensa que está tudo bem porque ele conseguiu. Sua mente volta para as memórias daquela janela da prisão ensanguentada. Comparada à agonia do futuro, a dor que ele acabou de sentir não foi nada. Em sua memória, os homens mascarados falavam em se livrar dele e retornar à sua base. Mas de repente, uma lâmina afiada corta o ar em uma velocidade incrível. Um homem encapuzado aparece do nada, atacando os guardas com sua espada veloz. O intruso misterioso fica horrorizado com a cena e a condição do jovem na masmorra. Rian grita desesperadamente para que alguém pare o intruso que invadiu a área. Mas, de repente, ele se vê desorientado, olhando para um céu noturno com lua cheia. Ele se pergunta como foi parar do lado de fora em uma floresta escura e assustadora. Então, alguém o segura e pergunta se ele finalmente despertou de seu pesadelo. Era Alejandro, seu antigo mestre, coberto de sangue e gravemente ferido. O capitão pede desculpas ao jovem por ter chegado tarde demais para resgatá-lo. O rosto de Rian se ilumina de esperança ao perguntar se ele veio para salvá-lo daquele lugar. Mas seu mestre simplesmente olha para baixo, com expressão cheia de imensa tristeza e culpa. Com várias flechas cravadas em suas costas, ele abraça o jovem mestre e pede desculpas mais uma vez. Vendo seu mestre perecer em seus braços, o protagonista grita e chora em total desespero. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o garoto finalmente acorda do sonho terrível. Ele estava de volta em sua própria cama, seguro, percebendo que tudo não passava de um pesadelo. O refinamento de mana foi bem sucedido, mas reviver aquela memória horrível estragou seu humor. Ele se lembra de seus amigos falecendo, mas agora ele tem uma maneira de evitar tudo isso. Com uma bola de mana em sua mão, ele sabe que seu novo poder deve permanecer em segredo, especialmente da família Faten, pois ainda não é forte o suficiente para detê-los. Com um olhar determinado, ele decide que seu próximo passo é acelerar a queda da família. No dia seguinte, ele acorda em sua cama com Sina e Alejandro ao seu lado. O protagonista afirma que o refinamento de mana falhou, deixando os dois totalmente surpresos. A maga e seu mestre estão perplexos, sem entender o que o garoto quer dizer. O jovem permanece na cama enquanto os dois aguardam uma explicação lógica.
Ele pensa consigo mesmo que revelar a verdade seria arriscado demais. Ele também se pergunta se eles acreditariam em sua história se ele contasse. Então, ele diz que tentou o seu melhor, mas não consegue sentir nenhum humano em seu corpo. Ele estende a mão, dizendo que ela mesma pode verificar se tiver alguma dúvida. Sina não entende por que ele está negando seu próprio sucesso, mas concorda em verificar. Com uma aura de fogo na mão, ela usa sua habilidade de detecção de mana no garoto. A mulher segura a mão do protagonista enquanto uma energia verde e dourada flui entre eles. Usando sua magia, ela tenta sentir qualquer vestígio de mana no corpo do jovem mestre. Mas, para sua surpresa, ela não detecta absolutamente nada e fica em choque. O protagonista permite um sorriso sutil, seu plano funcionando perfeitamente. A maga, confusa, diz que o mana que estava lá antes simplesmente desapareceu. Ela tinha certeza de que ele estava cheio de mana ontem, mas agora não sente nada. Envergonhada e sem palavras, ela se levanta e sai apressada do quarto. Alejandro, preocupado com a reação dela, tenta entender o que aconteceu. Ele então diz ao garoto para não desanimar e focar em seu treinamento de espada. Mas o protagonista responde que não pode fazer isso de novo, pois foi muito difícil. Alejandro fica chocado e sem palavras com a resposta inesperada do garoto. Ele fica tão atordoado que parece que sua alma deixou seu corpo. O tempo passa e as folhas de outono caem sobre a grande mansão da família. 2 meses se passam, e a neve do inverno começa a cobrir toda a propriedade. A empregada Colin espera ansiosamente do lado de fora do quarto do mestre. Ela fica triste por o jovem mestre mais uma vez não ter saído do quarto. Com o chefe da casa ausente, a senhora é a única que luta para manter tudo em ordem. Um mordomo então pergunta se o garoto vai ficar em seu quarto novamente hoje. Ele comenta que já se passaram 3 meses desde a última vez que o jovem ouviu o capitão. Outra empregada comentou que, no final, tudo não passou de um sonho passageiro. Mas Colin defende o jovem mestre, insistindo que ele estava apenas tentando corresponder às expectativas. Ela grita que a fofoca deles está apenas acelerando a ruína da casa Sermon, pois não é só dentro de casa que ele é chamado de inútil, mas em todo o reino. A jovem fica indignada por eles chamarem um garoto de 12 anos por nomes tão cruéis. Mas os outros funcionários retrucam que os servos estão se demitindo um por um. Eles então se viram para Colin, perguntando o que ela planeja fazer sobre a situação. Em outro lugar, o protagonista está jantando e percebe algo estranho na refeição. Ele nota a queda na qualidade da comida, um sinal claro de problemas financeiros. Com um sorriso malicioso, ele pensa que tudo está ocorrendo exatamente como planejou. Ele reflete que seu eu do passado teria desperdiçado a fortuna da família tentando salvá-la. Mas agora, com sua experiência de Aijon, o protagonista tem uma estratégia muito melhor. Ele esperará pelo momento perfeito em que seus inimigos baixarem a guarda, e então atacará. A queda da família começou com o desaparecimento de seu pai e irmãos mais velhos. Os campos de treinamento, antes movimentados, agora estão quase desertos. Tudo o que resta são alguns cavaleiros sem talento e servos sem vontade de trabalhar. Até os nobres que antes buscavam amizade com o próximo líder cessaram suas visitas. Testemunhando o caos da família, eles simplesmente viraram as costas e foram embora. Isso permite que o garoto haja livremente como um recluso sem que ninguém suspeite de nada. Mas a ruína está progredindo mais lentamente do que ele antecipou, então ele deve ser mais meticuloso. De repente, Colin invade seu quarto, gritando seu nome desesperadamente. Ela lhe diz que é hora de treinar e que o capitão dos cavaleiros está esperando. O jovem mestre exibe uma expressão entediada, claramente não querendo sair da cama para treinar. Ele puxa as cobertas sobre a cabeça e pede para ser dispensado, mas a empregada não aceita. Com uma expressão sombria, a jovem arranca o cobertor dele com toda a sua força. O protagonista se assusta com a ação da empregada, que o agarra sem piedade, sem cerimônia, o pega para levá-lo à força para o treinamento. Com os dentes cerrados e um olhar determinado, a garota mostra que não está para brincadeira. Ela grita que nunca abandonará a casa Sermon, lembrando de quando ele era apenas um bebê. O jovem ri da situação enquanto ela o carrega para fora do quarto como um saco de batatas. No campo de treinamento, o jovem é levado para mais uma sessão com seu mestre. Alejandro grita com ele, perguntando quantas vezes precisa lhe ensinar a segurar uma espada. O mestre explica que a esgrima que ele está aprendendo infunde mana na lâmina a cada golpe. Com um olhar entediado, o protagonista pensa que seu mestre também não desistiu dele. Ele quer retribuir a lealdade deles, mas não pode ser pego treinando secretamente à noite. Dominação corporal é uma habilidade desconhecida usada para mascarar o verdadeiro estado do corpo. De repente, o sistema notifica que sua experiência aumentou, concedendo-lhe novos pontos. Seus atributos de vigor e força aumentam, e ele sente uma dor estranha e aguda. Em pânico, o jovem diz que precisa ir ao banheiro e foge da sessão de treinamento.
No banheiro, ele percebe que a habilidade ainda está instável e pode se desfazer com movimentos bruscos. Ele abre sua janela de status para verificar seu progresso depois de tanto treinamento. O garoto agora está no nível 3, e seus atributos aumentaram significativamente desde o início. Com um sorriso, ele vê que 3 meses de treinamento secreto estão dando resultados. Ele planeja subir de nível assim que seus atributos atingirem 20, permitindo-lhe obter a classe fantasma. Lá fora, ele avista seu mestre com um convidado e fica curioso sobre sua identidade. O homem se apresenta como Trono Rio, o gerente-geral da Casa Sermon, e pede desculpas. Ele entrega uma carta ao jovem, que sente que esta situação é diferente de sua vida passada. Rian pega o pergaminho, já sabendo seu conteúdo por sua experiência passada. A carta contém um convite para uma festa organizada pelo segundo príncipe, Kyle Darron. Nesse mesmo dia, a peça final do plano para a queda da Casa Sermon foi posta em movimento. A caminho da festa, o protagonista boceja sonolentamente dentro da carruagem. Truno comenta que ele está dormindo desde que partiram, e o jovem reclama de Colin. Ele se lembra da empregada escolhendo suas roupas com entusiasmo até tarde da noite. O gerente diz que entende, já que nem Alejandro nem Sina estão com eles. E recentemente, uma grande horda de monstros apareceu de repente na fronteira. O dever da família Sermon é impedir que esses monstros entrem no continente. E com Sina como chefe interina, ela não pôde recusar a convocação da senhora. Como resultado, um moleque de 12 anos está indo para a capital como representante da família. Mas Truno insiste que ninguém no reino ousaria ferir um membro direto dos Sermons. Rian pensa que isso poderia ser verdade se a família ainda fosse tão poderosa quanto antes. Agora que a família enfraqueceu, seu chefe deve comparecer pessoalmente à celebração de aniversário. O garoto sorri, pensando em como ele mesmo arquitetou essa situação. Eles finalmente chegam a Derbone, a capital real do reino de Darien. A cidade é grandiosa e bela, cheia de arquitetura imponente e bem feita. Uma multidão de servos e empregadas os aguarda na entrada do grande palácio. Ao sair da carruagem, ele é recebido por uma mulher loira e um guarda. Um homem loiro com um sorriso suspeito o recebe como o dragão de Dreia. Este é Kyle Darien, o segundo príncipe do reino de Darien e anfitrião da festa. Truno expressa gratidão pelo convite e pela hospitalidade do reino em nome do jovem mestre, mas Rian zomba internamente da palavra hospitalidade enquanto encara o príncipe. No caminho, ele sentiu os olhares de todos os cidadãos fixos em sua carruagem. A família já foi tão respeitada que todos se preocupavam com seu declínio. Olhares de pena e preocupação com o futuro vinham de todas as direções. Rumores sobre o garoto se espalharam, pintando-o como um delinquente. Ele notou as expressões desdenhosas dos nobres, mas tudo isso fazia parte de seu plano. Com um sorriso confiante, ele pensa que tudo está se desenrolando exatamente como ele pretendia. O jovem então interpreta o papel de um tolo, cumprimentando a todos com um sorriso forçado e alegre. Truno fica mortificado com o comportamento do jovem mestre e não sabe para onde olhar. Os outros convidados da festa riem e zombam impiedosamente da situação do garoto. Com um brilho malicioso nos olhos, ele se pergunta por quanto tempo mais deve manter essa farsa. Em outro lugar, alguns guardas discutem a chegada do jovem mestre ao castelo. Eles chegaram com uma semana de antecedência para proteger o garoto durante as festividades. Eles vieram cedo para que ele pudesse interagir com outros nobres, mas isso nunca aconteceu. Um deles lembra como o jovem nem conseguiu fazer uma saudação adequada. E desde sua chegada, ele não saiu de seu quarto uma vez sequer, frustrando a todos. Um guarda reclama que a festa está cheia de boa comida, bebida e mulheres bonitas. Frustrado, o capitão enviou o recruta mais novo para tentar persuadir o jovem mestre. Mas o recruta retorna para informar que o garoto comparecerá ao banquete desta noite e solicita sua escolta. Rian reflete que esses últimos dias permitiram que ele treinasse sem nenhuma distração. Ele olha pela janela, pensando que ir ao banquete não é apenas por consideração aos guardas. Ele tem um objetivo maior em mente e não deixará esta oportunidade escapar. Ele sabe que hoje aquele homem chegará, e ele deve estar pronto para o encontro deles. O homem que o atormentou no futuro, Sonsfaten, inimigo jurado de sua família. Mais tarde, no banquete real, a atmosfera é vibrante enquanto todos aproveitam a celebração. De repente, um anunciante declara a chegada do jovem mestre Sonsfaten. As portas se abrem e uma luz brilhante inunda a entrada do grande salão de baile. Sonsfaten entra com uma postura imponente e uma expressão de pura arrogância. Ele atravessa o salão com seus guardas enquanto todos os olhos se voltam para ele com admiração. Truno o encara com desdém enquanto o jovem se aproxima para cumprimentá-lo. Sons reconhece o mordomo e o cumprimenta com um sorriso falso. Ele menciona ter ouvido que a casa Sermon chegou primeiro e pergunta pelo jovem mestre. Com um tom provocador, ele pergunta pelo paradeiro do renomado Rian Sermon. Truno fica nervoso com a pergunta, sem saber como responder ao jovem.
Sons então menciona os rumores sobre o declínio da casa Sermon para provocar o mordomo. Ele se gaba de ter alcançado o 5º círculo de magia com apenas 15 anos. Mas insultar a casa Sermon em seu próprio território era mais do que Truno podia tolerar. Sons alega não acreditar nos rumores e insiste que eles devem punir quem envergonhou a casa. Truno fica enfurecido com a audácia do jovem, chamando de delinquente na sua cara. Nesse momento, uma voz anuncia a entrada do dragão de Dreia, o jovem mestre Rian. Sons se vira para a porta para ver o protagonista entrando com um ar confiante. Truno fica perplexo, se perguntando por que o garoto de repente decidiu sair de seu quarto. Uma aura radiante envolve o protagonista, que agora se porta como um verdadeiro nobre. Vestido em um traje elegante, ele exala uma confiança que deixa todos no salão impressionados. Os convidados murmuram que ele parece muito diferente dos rumores que ouviram. Eles comentam que sua presença digna não parece sinalizar uma família em declínio. Sons fica irritado ao ver o nome Sermon mais uma vez capturando a atenção de todos. Fervendo de ciúmes, ele cerra o punho com força enquanto observa o jovem mestre. Rian se aproxima de seu rival com um olhar desafiador e uma postura autoconfiante. Ele pergunta se ele é Sons Faten, dizendo que seu irmão lhe contou muito sobre ele. Truno fica surpreso ao ouvir o nome Rais, o quarto e desaparecido filho da família. Outros convidados também começam a sussurrar sobre o parente desaparecido do garoto. Sons, desconcertado, responde que também sabe algumas coisas sobre o jovem mestre. Mas Rian interrompe, dizendo que seu irmão o descreveu como uma pessoa excepcionalmente gentil. Ele o elogia, observando que mesmo depois de deixar a academia em poucos meses, sua reputação era estelar. Um sorriso provocador surge em seus lábios enquanto ele se vira para seu rival, que está fervendo de raiva. O protagonista lembra como ele supostamente protegeu um colega que sofria bullying na academia e como também ajudou uma estudante que estava sendo assediada por outros. Sons fica cada vez mais furioso a cada menção de suas boas ações fabricadas. O jovem continua suas provocações, mencionando algo sobre os joelhos de seu irmão. Truno então interrompe, dizendo que ouviu que Sons trouxe um remédio excelente para Haas. O mordomo diz que o capitão tinha uma mensagem, mas parece que ele a esqueceu. Rian se inclina perto de seu rival e sussurra algo em seu ouvido com um sorriso de escárnio. Com raiva, Truno afasta o garoto, dizendo para ele parar de encarar seu rival. Com uma aura azul piscando em seus olhos, o protagonista está saboreando a reação de Sons. Sons fica furioso com o insulto, incapaz de acreditar na audácia do jovem mestre. Com os olhos cheios de ódio, ele se pergunta como Rian ousa ameaçá-lo assim. Mas nosso herói o ignora, pensando que Sons precisa ficar ainda mais enfurecido, pois a raiva de seu inimigo é uma semente crucial para seu grande plano. Mais tarde, em seus aposentos, Sons é completamente consumido por um acesso de raiva. Ele quebra um vaso no chão, gritando que o salão de banquetes não é um campo de batalha. Com olhos cheios de ódio, ele amaldiçoa Rian, lembrando que o garoto disse sobre Haas. Na academia, todos conheciam a reputação de Sans e o temiam por seu poder. Mas, na realidade, ele foi expulso, e sua família abafou o incidente para evitar um escândalo. A humilhação daquela época nunca deveria ser revelada a ninguém de fora. Sans treme de fúria, lembrando-se do dia em que foi confrontado por Haas. Haas o acusa de passar dos limites, enfrentando-o com uma flecha de trovão crepitante. Desesperado, Sons tenta se explicar, alegando que não sabia que a garota era a namorada dele. Mas Haas o repreende por usar magia para ferir um colega. Com um olhar frio, Haas ameaça sua vida se ele não oferecer um pedido de desculpas sincero. Humilhado e com lágrimas nos olhos, Sons é forçado a se ajoelhar e implorar por perdão. Naquele dia, Haas usou magia de trovão e o envergonhou na frente de todos. De volta ao presente, Sans grita de raiva e frustração com a lembrança. Ele declara que o plano deve prosseguir e que precisa silenciar o irmão mais novo de Haas. Um sorriso perverso se espalha por seu rosto enquanto ele imagina o terrível destino que aguarda Rian. Sons se dirige a uma sala escura e convoca alguém para uma reunião secreta. As portas se abrem, e uma sombra misteriosa entra na sala para se encontrar com o jovem. Sons fica surpreso com quem está lá, comentando sobre o encontro inesperado. Com uma expressão séria, ele percebe que esta reunião à meia-noite é do mais alto nível. A figura nas sombras é Tronuilde, o mordomo-chefe da casa Sermon, e seu traidor. Enquanto isso, a carruagem do protagonista desliza pelas ruas escuras da cidade. Rian reflete que conseguiu tudo o que queria na festa e se livrou de sua imagem de encrenqueiro. Mais importante, ele fez Sons Faten morder a isca perfeitamente, como havia planejado. Truno elogia o garoto, dizendo que sua aparição na festa foi notável e restaurou a esperança. Mas ele rebate que começou uma briga em vez de forjar alianças com outros nobres. O mordomo admite que as ações do jovem mestre foram de fato muito satisfatórias de se assistir. Com um sorriso confiante,
o protagonista sabe que seu plano está progredindo perfeitamente. Ele então bate na parede da carruagem, ativando um mecanismo secreto de abafamento de som. Truno fica assustado com a ação repentina, sem entender o que está acontecendo. Rian olha para ele com uma expressão séria e pergunta sobre aquela centelha de esperança. O mordomo fica alarmado, percebendo que o garoto ativou o isolamento acústico da carruagem. Com um olhar frio, Rian diz que se ele realmente acreditasse nisso, não deveria ter traído a casa. O mordomo fica apavorado, começando a suar frio com a acusação do jovem mestre. Desesperadamente, ele pergunta o que o garoto quer dizer, apenas para ouvir que seus crimes são graves. A carruagem continua sua jornada sob o luar enquanto a tensão aumenta. Mas o protagonista acrescenta que os crimes foram cometidos pela casa Sermon e, portanto, podem ser perdoados. O queixo de Truno cai, incapaz de compreender como o jovem mestre sabe seu segredo. Tremendo de medo, ele se curva e pergunta o quanto o garoto sabe sobre seus planos. Rian diz que sabe que ele não teve outra escolha e, por essa razão, lhe dará uma chance. Com um olhar ameaçador, ele instrui o mordomo a ouvir com atenção e depois decidir por si mesmo. Truno encara de volta em silêncio, suando profusamente enquanto aguarda a proposta do garoto. A carruagem segue seu caminho enquanto os dois discutem o futuro da família. O protagonista calmamente expõe seu plano, e o mordomo escuta com total atenção. Truno fica chocado com a pura inteligência e audácia do plano do jovem mestre. Ele não consegue acreditar que um garoto de 12 anos poderia conceber tal coisa. Com os dentes cerrados, ele se pergunta como Rian poderia ter orquestrado tudo isso sozinho. O jovem encontra seu olhar, seus olhos brilhando com uma aura azul séria. O mordomo fica sobrecarregado, cobrindo o rosto com as mãos, sem saber o que fazer. Após longa consideração, ele finalmente toma uma decisão e solta um suspiro de alívio. Com lágrimas nos olhos, ele diz que quer gritar de pura felicidade e emoção. Um sorriso satisfeito aparece no rosto do protagonista enquanto ele reconhece a escolha do mordomo. O protagonista avisa Truno que eles já passaram da estrada principal e que algo está prestes a acontecer. O mordomo se pergunta como o garoto consegue sorrir, sabendo do perigo iminente. Ele percebe que não é um sorriso simples, mas algo muito mais arrepiante e frio. O olhar do jovem mestre carrega uma intenção cruel e arrepiante de vingança. De repente, a carruagem para bruscamente, com fumaça preta saindo de uma roda quebrada. Um guarda pergunta por que pararam, mas o cocheiro permanece em silêncio, sem responder. O cavaleiro se aproxima e vê o homem caído, mostrando claros sinais de veneno. Momentos depois, um dardo roxo atinge o cavalo do guarda, fazendo-o desabar. Em pânico, o cavaleiro grita que é uma emboscada e ordena a todos que protejam a carruagem. Uma saraivada de flechas infundidas com mana chove do céu sobre os guardas. Os magos da escolta erguem barreiras para se protegerem do ataque surpresa. O capitão da guarda ruge de fúria com um ataque tão covarde à casa Sermon. As flechas bombardeiam a barreira mágica, fazendo-a rachar sob a força implacável. O capitão ordena que ninguém se aproxime da carruagem, avisando que até os aliados serão abatidos. Mas um guarda espia lá dentro e vê que o jovem mestre desapareceu. Ele grita em desespero que Rian sumiu, deixando os outros cavaleiros em pânico. À distância, os cavaleiros ficam paralisados, sem saber como reagir ao desaparecimento do garoto. Em outro lugar, uma figura encapuzada a cavalo galopa em alta velocidade sob a lua cheia. Com um olhar de determinação, o homem misterioso respira fundo e segue em frente. O mordomo se pergunta como o garoto pode sorrir, sabendo do perigo que está por vir. O sequestrador o carrega nas costas, fugindo da cena a uma velocidade incrível. O sistema o alerta que múltiplas anormalidades de status estão sendo ativadas em seu corpo. Ele se pergunta quanto tempo passou, notando os numerosos feitiços lançados sobre ele. Ele sabe que, a essa altura, os guardas da família devem estar em caos absoluto. Em sua vida passada, seu sequestro levou à ruína da família, pois todos abandonaram seus postos para procurá-lo. Mas agora, ele pode usar este incidente a seu favor e manipular os eventos que virão. Truno fica chocado com a noção de uma falsa queda e não consegue entender o plano. Rian explica que tentar reconstruir a família agora seria um erro grave. Outras famílias se sentiriam ameaçadas e se uniriam para atacar a casa Sermon. É por isso que ele cultivou o boato de ser inútil, para fazê-los baixar a guarda. Mas ele sabe que a família Faten tentará eliminá-lo de qualquer maneira. Com um sorriso malicioso, ele diz que pode usar a ganância deles para seu próprio benefício. Como Sons caiu em sua provocação, ele certamente agirá depois de retornar da capital. E com um aliado infiltrado como Truno, o plano se torna ainda mais impecável. O mordomo olha para ele com um sorriso confiante, aparentemente tendo feito sua escolha. Rian o pressiona a decidir se este incidente marcará o fim deles ou o início de seu renascimento. Uma notificação do sistema confirma que sua magia e a fórmula da Terra Azul estão resistindo aos efeitos.
O protagonista pensa que tudo está ocorrendo de acordo com o plano, mas oferece um pedido de desculpas. Ele olha para seu sequestrador com um brilho verde nos olhos e se prepara. Com um pedido de desculpas murmurado, o homem misterioso leva embora em seus braços. O protagonista diz a Truno para seguir o plano, pois é seu único caminho para a redenção. O mordomo chora com arrependimento e culpa por trair a confiança de seu mestre. O sistema anuncia que todos os seus atributos chegaram a 20, desbloqueando um novo. Com os olhos brilhando, ele pensa que a primeira condição para o crescimento foi cumprida. Em uma floresta escura, um grupo de figuras encapuzadas espera por alguém. O sequestrador chega com Rian em seus braços, relatando uma missão bem-sucedida. Sons Faten surge, revelando-se como o cérebro por trás do sequestro do jovem mestre. Ele expressa surpresa ao ver o próprio Truno entregando seu jovem senhor. Truno insiste que as palavras de Sans são injustas, ele simplesmente fez o que era necessário. Mas o jovem zomba, dizendo-lhe que ele deve aceitar as consequências de trair seu mestre. Com um sorriso de escárnio, ele entrega um pergaminho contendo as informações que prometeu a Truno. Truno pergunta se a informação é confiável, e Sons confirma sua autenticidade. A família Aezen é conhecida por assassinatos por contrato, mas também lida com inteligência valiosa. O pergaminho contém detalhes sobre o paradeiro dos herdeiros desaparecidos. Rian agora entende por que Truno traiu a família Sermon. O mordomo fez tudo isso em um esforço para encontrar os irmãos mais velhos do protagonista. Com seus vastos recursos financeiros, a família Faten superou a oferta de todos pela informação. Sons dispensa a Truno, chamando de traidor e declarando que sua parte está feita. O mordomo implora a ele que cumpra sua promessa e não machuque o garoto. Com um sorriso perverso, Sons jura que o jovem senhor voltará para casa sem um único arranhão. Quando Truno parte, um guarda pergunta se devem cuidar dele, mas Sons recusa. Ele explica que o mordomo já é um homem condenado. A família Sermon sabe de sua traição. Para que seu grande plano tenha sucesso, Truno deve retornar, e tudo foi preparado para isso. Um guarda pergunta se ele cuidará do serviço, e Sons confirma que estava esperando por este momento. Em uma masmorra escura iluminada pelo luar, o protagonista se encontra mais uma vez. Sons o agarra pelo cabelo, perguntando se ele finalmente entende a situação. Nosso herói encara seu olhar com uma expressão calma e desafiadora, sem mostrar sinal de medo. Sons ri da cena, achando hilário ver o herdeiro Sermon em tal estado. Rian pergunta o que ele está fazendo, e Sans revela que capturou o último da linhagem Sermon. O garoto o ameaça, mas Sans apenas zomba, lembrando-se da provocação no salão de banquetes. Ele pergunta se Rian está o ameaçando de novo, encarando-o com desprezo. Um sorriso confiante permanece no rosto do protagonista enquanto ele continua a encará-lo em silêncio. Sons diz que, embora ele possa ter ouvido muitas coisas de seu irmão, ele não sabe a história completa. Ele pergunta se Rian sabia que foi ele quem quis que seu pai e seus irmãos desaparecessem. Enfurecido, ele chuta o garoto, exigindo saber como ele ousa mexer com a família Faten. Sons ataca o protagonista, repreendendo-o por sua audácia e atitude. O jovem suporta os golpes, um brilho verde cintilando em seus olhos. Com um sorriso malicioso, Sons revela que Truno o entregou por informações sobre seus irmãos. Ele grita que ninguém virá para salvá-lo e que tudo isso faz parte de seu plano mestre. Este sequestro é a pedra angular da guerra iminente entre as famílias Faten e Sermon. Com desdém, Rian pensa que Sons fala demais para alguém em sua posição. Com um sorriso confiante no rosto, o protagonista libera uma aura verde e se prepara para agir. Sans fica chocado ao ver energia irradiando do corpo do jovem mestre. O garoto ativa um círculo mágico, e uma luz verde brilhante inunda a masmorra. O círculo mágico se expande, criando um selo poderoso ao redor de toda a área. Sans protege o rosto, aterrorizado pela magia inesperada do garoto que ele havia subestimado. A energia verde envolve todo o corpo de Sans enquanto ele luta para compreender a situação. Rian declara que esperou por este dia desde seu retorno, e agora terá sua vingança. Aterrorizado, Sans exige saber o que está acontecendo, mas o garoto permanece em silêncio. Ele simplesmente observa enquanto seu inimigo é impiedosamente pego em sua armadilha mágica. Uma luz verde pisca do topo de uma torre contra o céu noturno e a lua cheia. A magia de Rian prende Sans, levantando no ar e o deixando completamente indefeso. Sans grita em desespero perguntando por que nada está acontecendo com ele. Ele assume que o garoto fez tudo isso apenas para ganhar alguns segundos extras. Rian se aproxima, chama-o de idiota e o lembra de algo importante. Ele o olha de cima com uma expressão séria e um sorriso desdenhoso. O protagonista diz que ele fala demais, e agora é hora de pagar por seus crimes. Energia verde se aperta ao redor do pescoço de Sans, e ele começa a sufocar com a magia. Ele tosse, sentindo uma dor terrível na garganta, incapaz de respirar. Em pânico, Sans percebe que não consegue mais falar e começa a surtar.
Rian revela que usou um círculo mágico de silêncio para selar a habilidade de Sans de lançar feitiços. Ele pergunta como é ser um mago que não consegue conjurar um único feitiço. Sans tenta usar uma magia roxa para se libertar, mas é incapaz de lançar qualquer coisa. Ele se desespera por um momento, mas depois se lembra que ainda pode lançar bola de fogo sem um encantamento. Rian explica que apenas feitiços até o terceiro círculo podem ser lançados sem encantamentos. Sans conjura uma bola de fogo roxa, preparando-se para atacar o protagonista com toda a sua força. Mas Rian afirma que seu erro fatal é confiar em um mero feitiço de segundo círculo. A bola de fogo engole o garoto completamente, mas não causa nenhum dano. Com um sorriso perverso, Sans pensa que seu pai o perdoaria por quebrar uma das pernas do garoto. Mas ele fica espantado ao ver que seu ataque não teve absolutamente nenhum efeito. A perna do protagonista brilha com uma magia verde e roxa, e ele fica ali, completamente ileso. Uma notificação do sistema confirma que ele resistiu com sucesso ao feitiço de bola de fogo. Sans lança outra bola de fogo mais poderosa, mas Rian permanece ileso e zomba dele. Ele pergunta se Sans realmente acreditava que ele ficaria parado ali levando os golpes. O protagonista cria um círculo mágico azul preparando-se para contra-atacar e, com um único raio de luz azul, ele anula sem esforço a bola de fogo de seu inimigo. Sans fica chocado ao ver sua magia dissipada com tanta facilidade. Rian revela sua habilidade de perturbação de mana, que pode anular feitiços instantaneamente. Ele explica que pode cancelar qualquer magia de um nível predefinido, tornando os ataques de Sans inúteis. Com os dentes cerrados de raiva, Sans não consegue acreditar que foi tão completamente derrotado. Sans saca uma adaga e avança, mas o protagonista está pronto para ele. Ele fica surpreso ao ver que Rian se libertou facilmente de suas correntes. O garoto estilhaça as correntes restantes, comentando que elas não são nada para ele agora. Ele revela que seus círculos mágicos não param em apenas 2, e que ele tem mais surpresas guardadas. Um terceiro círculo mágico aparece, e Sans fica aterrorizado com o poder do jovem. O feitiço de paralisia atinge Sans, jogando-o com força no chão. Com um sorriso satisfeito, Rian observa seu inimigo sofrer sob o efeito do feitiço. Sans grita em agonia enquanto é eletrocutado pela magia do protagonista. O garoto se aproxima, afirmando que os papéis agora se inverteram e que ele está no controle. Ele olha para seu rival caído, saboreando este momento de doce vingança. Algum tempo depois, Sans acorda, desorientado, e vê Rian sentado à sua frente. Ele geme de dor, incapaz de se mover devido ao feitiço paralisante. O protagonista pergunta se ele está acordado, e então comenta casualmente sobre a adaga que ele carrega. Sans luta contra as correntes, mas se vê completamente imobilizado. Ele fica chocado ao perceber que não consegue se libertar das restrições de jeito nenhum. Enfurecido, ele grita com o garoto, apenas para perceber que sua voz voltou ao normal. Ele nota que as correntes são feitas de ferro simples, não de metal supressor de mana, o que o irrita ainda mais. Sans tenta usar sua magia de corte de vento para romper as correntes, mas Rian o ataca, perguntando se ele realmente tomou por um tolo para tentar algo tão óbvio. Sans geme de dor, perguntando-se como o garoto o atacou sem um círculo mágico. Rian pergunta se Sans realmente pensou que ele prenderia um mago sem nenhuma contramedida. Com um sorriso de escárnio segurando uma adaga, ele revela que desenhou um círculo mágico diretamente em Sans. Ele então corta Sans com a adaga, ativando o círculo de magia de sangue. Sans fica horrorizado e aterrorizado com o que o protagonista fez com ele. Um círculo de magia de sangue se materializa em seu peito, uma arte proibida e excruciantemente dolorosa. Rian explica que essa magia é lançada enquanto a vítima é mantida totalmente consciente. Ele se lembra que Sans fez a mesma coisa com ele quando ele tinha apenas 12 anos. Desesperado, Sans exige saber como ele conhece o feitiço e por que ele pode usar mana. O jovem responde que é tudo graças às memórias e experiências de sua vida em Aijon. 3 meses atrás, ele se concentrou em subir o nível de sua habilidade de ocultação para treinar em segredo. Adquirir outras habilidades foi simples, graças ao segredo dos circuitos que ele havia aprendido. Cada habilidade tem um circuito único, e mana é injetado nele para ativação. Como um jogador mestre, ele consegue perceber esses circuitos e se lembra de cada habilidade. Portanto, ele não precisa estudar ou praticar repetidamente para adquirir uma nova habilidade. Para ele, treinar é apenas um atalho para aumentar rapidamente sua força. Usando sua habilidade de ocultação, ele saiu da mansão e armou armadilhas para pegar Sans. O círculo mágico foi reinstalado para amplificar a dor que Sans planejava infligir. Com a adaga manchada de sangue na mão, ele declara que agora Sans sentirá essa mesma dor. Uma explosão de luz vermelha ilumina a torre enquanto a vingança do protagonista começa. Sans grita implorando para que pare, pois a dor do círculo mágico é insuportável. Com a adaga na mão, Rian pergunta com um sorriso se eles deveriam encerrar por hoje.
Son chora em agonia, tentando falar, mas mal conseguindo formar palavras em meio ao sofrimento. O protagonista vira as costas, e Sons tenta avisá-lo de um perigo que se aproxima. Ele grita que os homens de Fate chegarão em breve e que Rian deve escapar. O garoto pergunta como ele sabe que os reforços estão a uma semana de distância, assustando Sons. Rian revela que sabe que Sons ordenou a seus homens que retornassem em uma semana para atormentá-lo. Sons fica chocado, percebendo que o protagonista não esteve inconsciente o tempo todo. Mas Rian acrescenta que, conhecendo sua personalidade, ele não o teria avisado genuinamente do perigo. Com os dentes cerrados, Sons percebe que foi enganado e caiu direto na armadilha do garoto. O protagonista menciona a unidade direta da família Faten, os dedos da casa. Desesperado, Sons grita que está dizendo a verdade e que os reforços estão a caminho. Mas Rian o ignora e lhe dá um soco no rosto, silenciando-o de vez. O círculo de magia de sangue em seu peito brilha intensamente enquanto o tormento recomeça. O garoto diz a ele para continuar gritando, prometendo não tocá-lo novamente pelo resto do dia. Sons grita o nome de Rian, sua voz cheia de todo o ódio e dor que ele sente. O protagonista se prepara para receber os convidados que chegarão em breve. Ele precisa se preparar para enfrentar a elite da Casa Faten, e não há margem para erro. Uma semana depois, sob um céu alaranjado, os reforços finalmente chegam ao local. Os homens encapuzados perguntam se este é o lugar, e um deles confirma com certeza. Uma semana se passou desde que Sons sequestrou o garoto, sem nenhum contato desde então. O líder da equipe pergunta se mais alguém se aproximou na última semana. Os guardas relatam que ninguém se aproximou e que eles estão monitorando todas as passagens. Com uma aura roxa, o líder se preocupa que Sons possa ter se cedido no tormento. Ele pega seu cajado, lembrando que a ordem era trazer o pirralho Sermon de volta vivo. Ele anuncia que vai entrar, mas um guarda tenta impedi-lo em vão. O líder afirma que as ordens do chefe da família são absolutas para os dedos, e com sua magia roxa, ele oblitera a porta da masmorra em uma explosão. Ele decide entrar sozinho, ordenando que seus homens esperem do lado de fora. Com um olhar severo, ele diz a eles que só atrapalhariam e devem obedecer. O líder se aventura na masmorra sozinho, movendo-se cautelosamente pela escuridão. Ele desce as escadas com cuidado, sentindo que algo está errado. Com uma sensação estranha, ele percebe uma presença sinistra, mas não detecta mana. De repente, múltiplos círculos mágicos se acendem nas paredes, pegando-o de surpresa. Ele corre para escapar das armadilhas que foram ativadas ao longo de toda a escadaria. Desesperado, ele ergue uma barreira para se proteger dos ataques mágicos da armadilha. Ele percebe que algo deve ter acontecido com Sons e lança um feitiço de detecção. Ele se pergunta se as armadilhas são ativadas por uma rede de círculos mágicos conectados. Quem quer que tenha feito isso conhece bem o layout e é excepcionalmente habilidoso em magia. Ele questiona quem poderia ter armado tudo isso. Foi a Casa Sermon ou um terceiro? Sem tempo a perder, ele cria uma barreira de camada dupla para se proteger de todas as armadilhas. O líder jura que não sabe quem armou esta armadilha, mas fará com que se arrependam. Ele jura que se vingará de quem quer que tenha ousado mexer com um dedo da Casa Faten. Ele finalmente chega ao fundo da masmorra e descobre uma cena horrível. O chão está escorregadio de sangue, e o ar está pesado de tensão. Ele encontra Sons suspenso por correntes, seu corpo coberto de numerosos ferimentos. O líder se prepara para atacar, mas então percebe que seu jovem mestre está em grave perigo. Com sua magia, ele tenta libertar Sons das correntes que o seguram no alto. A energia roxa quebra as correntes, e Sons desaba no chão, completamente destruído. O líder corre para o seu lado, perguntando o que aconteceu neste lugar escuro. Sons chora de dor e humilhação por ter sido derrotado de forma tão vergonhosa. O líder examina os ferimentos e reconhece a assinatura mágica de Sons Faten. Ele se pergunta o que aconteceu aqui, então avista o protagonista amarrado em um canto. Desesperado, ele pega uma poção de recuperação para salvar seu jovem mestre. Ele sabe que isso é arriscado, pois o inimigo ainda não se revelou e pode atacar a qualquer momento. O líder percebe que o resgate não é o único objetivo do inimigo, há algo mais. Ele entende que o garoto é uma isca, mas não pode abandonar sua missão de salvar Sons. Sons aponta para Rian, afirmando que foi ele quem o deixou neste estado deplorável. Com ódio nos olhos, ele confirma que o responsável por tudo isso é Rian Sermon. O líder se vira para o protagonista com um olhar sério e profundamente desconfiado. Ele decide usar um feitiço de 7 círculos para garantir que o garoto permaneça imobilizado. Mas Rian diz que ele está sendo cauteloso demais e o surpreende com um ataque. O líder lança uma bola de fogo, mas então percebe que o garoto não está mais amarrado. Ele se pergunta se foi um feitiço de ilusão e se prepara para o combate. O encantamento do líder é abruptamente cancelado, fazendo-o sofrer um doloroso ricochete. Rian o provoca, dizendo que um grande mago como ele deveria se recuperar rapidamente.
O garoto revela que usou clones para distraí-lo e que ele deveria ter lidado com ele primeiro. Furioso, o líder usa seu cajado para criar um poderoso círculo mágico roxo. Ele fica furioso que Rian tenha ousado usar ilusões contra um mestre da magia de ilusão. Com sua magia de dissipar ilusões, ele tenta desvendar o feitiço do protagonista. A energia roxa se espalha, dissolvendo os clones e revelando o verdadeiro Rian. O protagonista avança com sua adaga, preparando-se para um ataque corpo a corpo. Com um movimento rápido, ele se esquiva do ataque e se posiciona para um contra-ataque. Os dois se encaram com olhares determinados, prontos para a batalha que se seguirá. Rian chuta o líder com uma força imensa, mandando-o ao chão. O líder fica chocado com a audácia do garoto, chamando-o de insolente. Ele se levanta e acerta um golpe pesado em Rian, mandando-o para trás. Com um sorriso de escárnio, ele pergunta se o garoto realmente acha que pode surpreendê-lo. O líder conjura uma bola de fogo, ameaçando derreter metade do rosto do protagonista. Ele afirma que a ilusão foi o último recurso do garoto e que agora ele não tem mais truques. Com um desprezo desdenhoso, ele pergunta o quão Rian subestima os dedos de Faten. De repente, ele avista a adaga no chão e sente um pressentimento ruim. Ele olha para o lado e vê Sons atacando por trás com uma expressão de puro ódio. A adaga crava no pescoço do líder, que nunca esperou um ataque surpresa como esse. Sons o segura, afirmando que sua arrogância é insuportável e que ele pagará o preço. Ele pergunta se o líder está familiarizado com a transferência de alma e revela seu plano. Rian explica que a alma de Sons está atualmente presa em seu próprio corpo inconsciente. O círculo de magia de sangue continha outros feitiços além da simples amplificação da dor. Sua verdadeira carta na manga é uma magia que transfere a alma e controla o corpo. O líder tenta usar sua magia para escapar, mas é impedido pela dor do ataque. Uma explosão de fogo destrói uma parte da parede, e o líder desaba ferido. A máscara do líder se estilhaça, revelando seu rosto e sua identidade. Rian, agora no corpo de Sons, se aproxima dele e o olha com desprezo. Uma aura verde e amarela envolve seu corpo enquanto ele se prepara para o ato final. Com um sorriso satisfeito, ele declara que finalmente capturou seu alvo. Jaz no chão, ferido e impotente para reagir ao ataque surpresa do protagonista. Rian pega uma poção azul, preparando-se para usá-la em seu novo corpo. Ele derrama o líquido sobre a cabeça para curar seus ferimentos e se fortalecer. O sistema anuncia a criação e o aprimoramento da habilidade de resistência à dor. Ele comenta que dói, mas não há o que fazer, pois precisava de um ferimento infligido por Ak. Com lágrimas nos olhos, ele se prepara para o próximo passo de seu plano de vingança. Comemorando, ele grita que conseguiu e caçou um dos dedos de Faten. Ele abre a janela de status para ver seu progresso e as recompensas da batalha. O sistema informa que a missão está completa e seu nível aumentou significativamente. Ele se pergunta sobre a missão em si, mas está empolgado por ter subido de nível tão rapidamente. Uma janela exibe que Rian Sermon está agora no nível de poder 15. Ele saltou do nível 2 para o 15, sabendo que é um resultado natural de sua vitória. Ele percebe que há algumas coisas que precisa fazer urgentemente e se prepara para o próximo passo. Um círculo mágico vermelho aparece no chão enquanto ele se prepara para um novo ritual. Ele arrasta o corpo de Ak para o centro do círculo e começa o feitiço. O sucesso deste ritual determinará o quanto ele pode acelerar seus planos. Circuitos são gravados na alma, não no corpo, e esta é a chave para seu poder. É por isso que mesmo no corpo de Sons, ele pode usar suas próprias habilidades mágicas sem problemas. Ele despeja seu poder mágico nos circuitos preparados, e uma energia dourada começa a fluir. Enquanto seu nível cai devido à quantidade de magia gasta, ele permanece focado. O sistema anuncia uma diminuição de nível de 5 e que uma condição adicional foi cumprida. Ele cumpriu os requisitos para a classe oculta e desbloqueou a classe sombra. A classe sombra é uma classe de assassino oculta, disponível apenas para aqueles com os atributos certos. Ele conseguiu, mas com seus níveis restantes, ele precisa realizar o ritual mais 2 vezes. Um raio azul atinge a torre enquanto ele continua com seu plano ambicioso. A energia do raio percorre a masmorra, iluminando o espaço escuro. Com uma aura azul, ele continua o ritual para obter as classes avançadas. O sistema anuncia que a mudança de classe foi bem sucedida. Ele conseguiu. Ele olha para as cartas de classe à sua frente, vendo o fruto de seu trabalho. Uma das 2 tentativas foi bem sucedida, e ele obteve a classe avançada de necromante. Seu nível aumentou drasticamente, e ele pode tentar uma terceira mudança de classe com seus níveis restantes. Isso permitiria que ele adquirisse a classe oculta fantasma e se tornasse ainda mais poderoso. A classe fantasma é ideal para ele, pois se sinergiza perfeitamente com suas outras classes. O problema, no entanto, é que obter essa classe requer um certo tamanho de alma. Se ele falhar em seu nível atual, não tem certeza dos possíveis efeitos colaterais.
Mas ele não tem tempo para hesitar e decide arriscar tudo para avançar seu plano. Ele continua o ritual, e o sistema anuncia novamente uma diminuição de nível de 5. De repente, ele é atingido por uma dor excruciante enquanto uma energia roxa o envolve violentamente. O sistema avisa que sua alma foi danificada e requer recuperação urgente. Ele grita em agonia sentindo seu corpo ser despedaçado pela magia fora de controle. Com o corpo tremendo, ele se pergunta se obter uma terceira classe avançada é realmente impossível. Ele olha para o lado e vê seu antigo corpo sendo atormentado por sons fatem. As memórias de dor e sofrimento voltam, forçando-o a reviver aquele pesadelo. A imagem de seus amigos falecendo e sua família sendo destruída o assombra. Ele se lembra de Alejandro e Sina, que morreram enquanto protegiam do inimigo. Mas ele se recusa a desistir, usando toda a sua força de vontade para superar a dor. A memória de Alejandro morrendo em seus braços o enche de determinação renovada. A imagem de uma Sina ferida lutando por ele também o motiva a não se render. E com lágrimas nos olhos, ele se lembra do sacrifício de seu mestre para salvá-lo. Com os dentes cerrados, ele resolve que não vai falhar e vai conquistar a dor. Ele grita que obterá a classe avançada fantasma, mesmo que isso signifique oferecer sua própria alma. Energia roxa e azul explode de seu corpo enquanto ele resiste à agonia. A magia se intensifica, e ele continua o ritual com cada gota de sua força de vontade. O sistema anuncia que ele possui uma alma de tamanho suficiente para a classe. A classe oculta é finalmente desbloqueada. Ele alcançou o que desejava desesperadamente. Ele vê a tela de seleção de classe e se prepara para fazer sua escolha final. Um cadeado se quebra, e a carta da classe oculta é revelada ao protagonista. A classe fantasma avançada é uma evolução da classe fantasma oculta e é incrivelmente rara. Ele fica surpreso, pois é uma classe que ele nunca encontrou, nem mesmo em sua vida anterior. Com um sorriso, ele imagina que muitos de seus aspectos devem ser semelhantes à classe fantasma. As duas cartas de classe brilham diante dele, e ele sabe que realizou tudo. Com um olhar de satisfação, ele declara que obteve tudo o que desejava e está pronto. Agora, é hora de executar o plano original e se vingar de seus inimigos. A habilidade passiva da classe fantasma aprimora a necromancia do usuário. Ele passou por tudo isso para poder usar o corpo do arquimago em seu plano de vingança. Com uma aura roxa, ele espera que este material precioso possa suportar o que está por vir. Se ele tiver sucesso, poderá encurtar drasticamente o cronograma de sua vingança. O sistema anuncia que a criação de Liz foi ativada, e o ritual começa. Os olhos de Jack brilham com uma intensa luz roxa enquanto ele passa pela transformação. Mas a criação de Liz falha. Uma criação especial de morto-vivo é ativada em seu lugar. Com os olhos arregalados, Rian fica surpreso com o resultado inesperado do ritual. Uma sombra roxa emerge do corpo de Aki e começa a assumir uma nova forma. A energia escura se aglutina, criando uma figura imponente e aterrorizante. Uma criatura vestida com uma armadura preta e uma aura roxa se materializa diante de Rian. O sistema anuncia a criação bem-sucedida de um morto-vivo especial e poderoso. Uma janela aparece, perguntando se ele gostaria de nomear sua nova criação. Uma explosão de luz roxa ilumina a torre, chamando a atenção dos guardas do lado de fora. Os guardas se assustam com a explosão e se perguntam o que está acontecendo. Desesperado, um deles grita, perguntando pelo paradeiro do jovem mestre Sons. Eles encontram a área destruída e se preocupam com o que pode ter acontecido. Rian, no corpo de Sons, aparece, carregando seu antigo corpo sobre os ombros. Os guardas gritam o nome de seu jovem mestre, aliviados por vê-lo vivo. Ele afirma que Aki foi o responsável por tudo, enganando os guardas com sua atuação. Com raiva, ele grita que um dos dedos de Faten o traiu e o atacou na masmorra. Ele diz que prendeu Aki com um artefato, mas que o selo não aguentará por muito tempo. Rian ordena a seus homens que ganhem tempo para ele escapar e retornar à sua família. Ele promete que, se conseguirem segurar Aki até a chegada dos reforços, serão grandemente recompensados. Os guardas ficam para trás para lutar enquanto Rian foge com seu antigo corpo. O guarda que narra a história diz que aquela foi a última vez que viram o jovem mestre. Em um acampamento militar, soldados se preparam para sua próxima missão. Um homem chamado Pires recebe um relatório de seus subordinados sobre o incidente. Pires é um mago de 7º círculo da família Faten, um homem excepcionalmente poderoso. Ele fica intrigado ao saber que nenhum vestígio de Aki foi encontrado no local. Ele amassa o relatório com raiva, incapaz de acreditar no que acabou de ler. Com uma expressão furiosa, ele se pergunta se o conteúdo do relatório é realmente verdadeiro. Ele pergunta aos guardas se são os únicos que sabem o que aconteceu naquela noite. Um guarda confirma que sim, mas é prontamente silenciado por um ataque surpresa. Uma explosão de energia vermelha o atinge, e ele desaba sem vida na frente de todos. O guarda ao seu lado grita de horror ao ver seu companheiro ser abatido tão de repente.
Pires afirma que o desaparecimento de Sons é um grande problema para a família. E se a notícia se espalhar que um dos dedos estava envolvido, será ainda pior. Um guarda tenta detê-lo, mas Pires continua seu caminho sem hesitação. Ele avança para atacar o último sobrevivente, mas é interceptado por um novo adversário. Um cavaleiro misterioso o ataca com sua espada, impedindo de finalizar o guarda. Com uma aura azul, o cavaleiro se prepara para lutar contra o mago do sétimo círculo. Uma energia branca e azul envolve seu corpo enquanto ele se prepara para a luta. O cavaleiro misterioso encara Pires e os guardas com um olhar desafiador. Com os olhos brilhando de raiva, ele jura eliminar todos eles aqui e agora. Ele os acusa de começar esta guerra e exige que entreguem o jovem mestre Rian. Pires percebe que isso não é uma mera suspeita, mas uma firme convicção de sua culpa. Ele aponta para as estruturas suspeitas e a instalação subterrânea que descobriram. Pires alega não saber onde está o chefe da família Sermon, acrescentando que Sons também está desaparecido. Ele pede a cooperação deles na busca, mas Algendro, furioso, manda-o calar a boca. Um homem de cabelo roxo aparece, juntando-se à discussão tensa com uma expressão séria. Algendro libera sua aura azul, declarando que não permitirá que eles perturbem a cena. Ele se prepara para lutar com toda a sua força para proteger a área e sua honra. O homem de cabelo roxo libera sua aura rosa, preparando-se para o confronto. Truno observa à distância, esperando que a situação não se agrave ainda mais. Sina aparece de repente, repreendendo o mordomo por falar fora de hora. Com um olhar furioso, ela o chama de traidor e o olha com desprezo. Ela diz que se não fosse pela mensagem do jovem mestre, ele já seria um monte de cinzas. Com uma bola de fogo na mão, ela ordena que ele fique quieto, a menos que seja sobre a busca. Truno revela que o jovem mestre disse que deixaria um rastro para ser encontrado. Ele explica que, se fosse fácil de encontrar, os cães dos Faten já o teriam localizado. O menino disse que apenas o método de refinamento da Terra Azul poderia detectar o rastro. Sina se concentra, usando sua magia para sentir a ressonância do refinamento de mana. Uma esfera de energia verde brilha, revelando a localização exata do rastro. Sina finalmente encontra o rastro e se prepara para seguir a pista do jovem mestre. Uma chama verde azulada cintila no meio da floresta, marcando o local exato. Truno fica chocado com a cena, incapaz de acreditar no que está vendo. Eles encontram o corpo de Rian pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. A cena é horrível, e Truno cobre o rosto, incapaz de olhar para o estado do menino. Sina se aproxima e percebe que é apenas o corpo de Sons, o jovem mestre desapareceu. Na capa do corpo, uma mensagem escrita com sangue o identifica como o sequestrador. Ao lado do corpo, eles descobrem uma carta com um selo preso por uma pedra. A maga olha para a carta, percebendo que é uma mensagem deixada pelo protagonista. Truno pergunta se há algum vestígio do menino, e Sina responde que encontrou uma carta. Em seus pensamentos, Rian explica que deixou a carta para que Sina a encontrasse e entendesse seu plano. Ele havia considerado assumir o corpo de Sons, mas o chefe da família Faten poderia ter descoberto. Se ele retornasse como Rian, uma guerra entre as famílias poderia explodir, e a família Sermon, em seu estado enfraquecido, não poderia arcar com uma guerra agora. Portanto, ele escolheu uma terceira opção e precisava deixar uma explicação para Sina. Ele deixou a carta para que ela entendesse seus motivos e seguisse suas instruções. Truno pergunta o que a carta diz, e Sina a abre cuidadosamente para ler a mensagem. Ela decide retornar à propriedade dos Sermon e queimar a carta para não deixar vestígios. Com a carta envolta em chamas, ela se prepara para seguir as ordens do jovem mestre. Uma águia sobrevoa um campo de batalha ao pôr do sol, sinalizando o fim de um capítulo. Ela voa livremente pelo céu alaranjado em direção a um destino novo e desconhecido. Em uma cidade movimentada, um jovem corre pelas ruas, ansioso para chegar ao seu destino. Um homem o chama de Lion, dizendo que o líder da guilda está procurando por ele. Truno pergunta a Sina se ela tem certeza, e a maga confirma suas suspeitas. O jovem Lion sorri confiante, declarando que está pronto para o que vier pela frente. Uma mulher de cabelo curto e um olho verde brilhante o olha com um sorriso. Ela o chama de Dragão de Dreia, reconhecendo-o como o jovem mestre desaparecido. 3 meses depois, na capital do reino Panjoi, os rumores são abundantes. As pessoas discutem o impasse contínuo entre as casas Faten e Sermon. Um jovem de cabelo azul corre pela cidade, ouvindo a história do sequestro. No final, a casa Sermon aceitou uma compensação da casa Faten pelo incidente. As pessoas se perguntam o que a família está pensando, já que o culpado nunca foi encontrado. Um vendedor joga uma maçã para o jovem enquanto comenta sobre o declínio da família. Em um beco escuro, uma bandeira roxa com um corvo marca a Guilda dos Assassinos. A filial de Peyton da Guilda dos Assassinos Martin opera de um prédio discreto. Uma mulher sentada em uma cadeira comenta sobre a necessidade desesperada de dinheiro da família. Com uma expressão pensativa,
Ela reflete sobre as notícias e os rumores que ouviu. Ela acha tudo bastante tedioso e se apresenta como Saphir, líder da filial de Peyton. Um homem perguntou sobre a notícia da execução de Truno, o mordomo da casa Sermon. Ele diz que foi revelado que Truno colaborou com o traidor da casa Faten. Por isso, Aljandro o executou imediatamente por sua traição imperdoável. Saphir fica surpresa ao saber que um dos poucos mestres de espada restantes executou a sentença. A porta da guilda se abre, e o jovem Lion entra com uma expressão séria. Saphir o cumprimenta pelo nome enquanto ele se aproxima de sua mesa. Ele cumprimenta o Sr. Duns e pergunta se ele está ali para ver a líder da filial. Ele sobe as escadas para o escritório da líder para uma reunião importante. Saphir o espera, sentada, e anuncia que o dia de seu teste finalmente chegou. Ela apresenta uma carta com um selo, perguntando se ele sabe o que é. Ele a reconhece como uma carta de recomendação para se tornar um membro oficial. Com um sorriso confiante, ele se prepara para o teste final da guilda. Ele nota que ainda há um teste, e Saphir confirma que será sua primeira missão de combate real. Ela acha que é um teste inútil para alguém do seu calibre, mas deve seguir as regras. Afinal, a guilda é a quarta maior entre todas as guildas de assassinos do continente. O jovem a encara com um olhar sério e determinado, pronto para o desafio. Ela elogia seu talento, afirmando que ele se tornou o membro oficial mais jovem em 100 anos. Ele responde humildemente que não é nada comparado a ela, uma assassina de segunda classe. Saphir comenta que a expressão dele se iluminou desde que se conheceram. Ela toma um gole de chá, lembrando-se do estado dele quando chegou à guilda pela primeira vez. Em uma noite chuvosa, ela reflete que 2 meses se passaram desde aquele dia. Naquela noite, a porta da guilda se abriu e um jovem misterioso apareceu. Ele chegou em silêncio à Guilda dos Assassinos, uma organização desconhecida do público em geral. Ele ofereceu uma grande quantia em dinheiro e fez um pedido de assassinato. Com um olhar determinado, ele pagou uma fortuna para ter seu pedido atendido. Saphir ficou intrigada com o garoto, sua confiança e seu comportamento destemido. O jovem olhou pela janela com um sorriso e fez um pedido muito incomum. Ele disse que ouviu dizer que a guilda aceita qualquer pedido, desde que envolva dinheiro. Ela admite que teve um pressentimento de que nunca mais encontraria um cliente tão único. O menino parecia um mendigo, mas possuía grande riqueza, e seu pedido foi chocante. Ele pediu para a guilda eliminá-lo. Teria sido estranho não se interessar. Lion diz que vai rever a carta por conta própria e se levanta para sair da sala. Ele pede que ela o chame quando o teste estiver pronto, e Saphir concorda. A mulher observa partir, sua mente voltando para como tudo começou, 2 meses atrás. Uma figura sombria pergunta se ela o aceitou na guilda com base em um mero pressentimento. Ela nega, explicando que o menino entrou no programa de treinamento e o completou em apenas 1 mês, um programa que normalmente leva de 5 a 10 anos para ser concluído. Ela pergunta se Cal concluiu sua investigação sobre o passado do jovem talento. A investigação revela que ele não tem sobrenome e foi criado por um mestre desconhecido. Também afirma que ele se juntou à guilda para encontrar informações sobre seu mestre desaparecido. Graças a esse histórico, suas habilidades foram verificadas, e ele passou no treinamento rapidamente. Cal confirma que todas as informações sobre Lion são verdadeiras e precisas. Ele diz que visitou o lugar onde um leão costumava viver e encontrou vestígios de alguém. Uma casa abandonada na floresta mostrava sinais de habitação recente. Mas Saphir diz que algo mais é mais importante agora e o encara seriamente. Ela pergunta sobre a possibilidade de Lion ser, na verdade, o desaparecido Ryan Sermon. Cal fica em silêncio por um momento, considerando a pergunta surpreendente da líder. Ele se lembra de que um garoto misterioso da mesma idade apareceu na mesma época. Saphir se pergunta se é realmente uma coincidência, sentindo-se desconfortável com a ideia, mas Cal insiste que a possibilidade é extremamente baixa, já que Ryan é conhecido por ser fraco. Ele explica que Ryan não possui nem mana nem força física e é considerado a ruína da família. Não há como ele ser a mesma pessoa que Lion, que é um indivíduo naturalmente talentoso e altamente habilidoso. Saphir o dispensa, dizendo que não pode desperdiçar um talento como ele em assuntos triviais. Um fio de fumaça verde escapa dos lábios de Saphir, transformando-se em um pequeno fantasma. Ela ordena que Cal descubra sobre o mestre de Lion, pois ele deve ser um indivíduo extraordinário. Com uma aura verde, Ryan pensa consigo mesmo que a intuição dela é afiada e perigosa. Ele reflete que a habilidade de necromante é bastante conveniente para coletar informações. Mas Saphir reclama do frio, e Car se pergunta por que ela sente calafrios apesar de seu casaco. Ryan abre sua janela de status para verificar seu progresso e novas habilidades. Suas estatísticas são notavelmente altas, e ele tem várias habilidades poderosas ao seu comando. Com um olhar determinado, ele percebe que os níveis que consumiu para a mudança de classe foram restaurados. Ele sabe que investir poder mágico na dominação de corpos valeu a pena.
Sua habilidade atingiu um nível em que pode enganar até mesmo assassinos de segunda classe. Ele se lembra da criatura que criou do corpo de Aki naquele dia. A criatura pergunta se ele deseja dar-lhe um nome, e o protagonista considera uma resposta. Ele decide chamá-lo de Cornac, e a criatura parece aceitar seu novo nome. Com um brilho verde e roxo, a criatura se curva diante de seu novo mestre. Ele analisa as estatísticas e habilidades de Cornac, percebendo que ele funciona de forma muito parecida com um jogador. Ele entende que criou um ser morto-vivo que pode crescer e se tornar mais forte. Ele se pergunta se este é o verdadeiro poder da classe fantasma e fica profundamente impressionado. Ele examina o circuito da criatura para compreender melhor suas habilidades. Com seus olhos verdes brilhantes, ele analisa cada detalhe do circuito mágico. Ele pode perceber cada componente do circuito e como a mana flui através dele. De repente, dentro do circuito, ele descobre uma missão secreta intitulada Vingador. Ele percebe que existem condições ocultas que um jogador deve encontrar e completar, e que Cornac nasceu de uma combinação de várias habilidades e uma missão secreta. Ele sabe que dividir seus pontos de experiência será um fardo, mas valerá a pena. Sob a lua cheia, ele reflete que crescimento significa olhar para o futuro. Ele se senta na torre Opa, contemplando seus próximos movimentos. Com um olhar sério, ele sabe que deve pensar no futuro, não apenas no presente. Um homem chamado Duncan se aproxima, perguntando sobre o que ele está ponderando tão profundamente. Rian responde que estava pensando em passar no exame e se tornar um líder de guilda. Duncan ri, dizendo que com sua taxa de crescimento, ele pode alcançar esse sonho um dia. Mas ele avisa que hoje há 3 examinandos, e apenas um pode passar no teste. O teste final é para se tornar um membro oficial da guilda e um assassino de 5ª classe. Duncan apresenta Paula, uma competidora que encara Rian com uma expressão séria. Em seguida, ele apresenta Lip, outra competidora que também lhe lança um olhar desafiador. Finalmente, ele apresenta Lion, explicando que quem eliminar o alvo se torna um membro. Com um olhar sério, Duncan declara que o exame começa agora, e a competição está valendo. Os 3 competidores se preparam para a missão, aguardando informações sobre o alvo. Um dos competidores revela que o alvo é Oro, um comerciante de 47 anos. Ele está sempre acompanhado por 3 mercenários, 2 guerreiros e um mago de rank prata. Rumores sugerem que ele recentemente adquiriu uma amante jovem e bonita. Ele visita o quarto de sua amante todas as noites, e os mercenários não ficam por perto. Duncan elogia a investigação deles e como encontraram uma maneira de contornar os guardas. Mas ele pergunta que garantia eles têm de que o alvo visitará o quarto da amante esta noite. Ele questiona se eles, como estagiários, conseguem lidar com os guardas sozinhos. Duncan explica que é precisamente por isso que a guilda coleta informações e planeja meticulosamente. Ele então se vira para Lion, perguntando se ele gostaria de compartilhar suas descobertas. Com um sorriso confiante, Lion pergunta se ele realmente precisa dizer alguma coisa. Os outros competidores e o instrutor o olham com curiosidade e expectativa. Lion afirma que não vê razão para compartilhar informações, já que apenas um deles passará. Os outros competidores ficam irritados com sua atitude egoísta e o encaram com raiva. Ele diz que nunca foi ensinado sobre camaradagem, o que os enfurece ainda mais. Duncan concorda com o garoto, comentando que sua resposta captura a essência de um assassino. Ele explica a importância de passar no teste usando as habilidades aprendidas no treinamento, e que a natureza dos assassinos é usar os outros conforme necessário para garantir o sucesso. Os outros 2 competidores ficam sem palavras e concordam em prosseguir com o teste. Duncan então anuncia que, a partir deste momento, eles estão livres para eliminar o alvo. Os 3 competidores saltam do telhado, partindo para sua missão com determinação. Duncan se lembra do pedido de assassinato que Rian fez para se juntar à guilda. O pedido mobilizou 10 assassinos de 4ª classe e 3 de 3ª classe para caçá-lo. Com um sorriso confiante, Rian aceitou a condição de ser contratado como estagiário. Duncan pensou que ele era louco, mas o garoto estava determinado a provar seu valor. Ele desafiou os assassinos a encontrá-lo em 10 minutos, mas eles falharam miseravelmente. Após 3 dias de busca, todos os assassinos admitiram a derrota para o jovem prodígio. Eles ficaram impressionados com suas armadilhas e truques, elogiando-o por sua habilidade. Sapphire cumpriu sua promessa e começou a treiná-lo pessoalmente a partir daquele dia. Ela sabia que não era tarefa fácil se tornar um assassino oficial da Guilda Martin. O instrutor pensa que pode estar testemunhando um momento histórico para a guilda. Paula, uma das competidoras, corre pelos telhados com velocidade e agilidade. Paula desativa os alarmes pensando que conseguiu contornar os mercenários com sucesso. Mas ele se surpreende ao encontrar mais guardas presentes do que havia previsto. Uma intrusa é avistada, e os guardas correm para prendê-la no pátio. Lip permanece escondida, observando os guardas perseguirem sua rival com um sorriso de escárnio.
Ela agradece a Paula por facilitar as coisas e se prepara para agir. Com um olhar frio, ela pensa que, se ele não tivesse sido pego, ela mesmo teria exposto. O alvo havia enfrentado inúmeras tentativas contra sua vida, sempre fugindo para o mesmo santuário. E esse santuário era o quarto de sua esposa, o lugar onde ele se sentia mais seguro. A esposa de Auroch reclama que se cansou de suas traições e mentiras. Ela o acusa de trazer assassinos para a casa deles, com os olhos cheios de ódio. Desesperado, ele tenta explicar, dizendo que o quarto tem precauções especiais de segurança. Lippe observa à distância, notando que tanto a segurança quanto o número de mercenários aumentaram. Ela sente 5 soldados comuns e decide que um ataque frontal vale o risco. Com uma adaga na mão, ela se prepara para atacar o alvo e completar sua missão. Auroch grita para ela soltar a adaga, avisando que é perigoso e que ela pode se machucar. De repente, ela é pega de surpresa e recua para se defender de um ataque. A esposa de Auroch avança sobre ele com uma adaga, dizendo que tentou aguentar por tempo demais. Ela o acusa de pegar dinheiro da família dela novamente e diz que não aguenta mais suas mentiras. Enfurecida, ela diz que ele usou o dinheiro para comprar presentes para sua amante. E sem piedade, ela o ataca com a adaga, acabando com sua vida de uma vez por todas. Lippe fica chocada ao ver que foi a esposa de Arach quem o derrubou no final. A mulher treme de choque e arrependimento após cometer o ato terrível. A adaga ensanguentada cai no chão enquanto a mulher percebe a gravidade de seu crime. Com lágrimas nos olhos, ela se pergunta o que fez e entra em desespero. Ela grita de horror ao ver o corpo sem vida de seu marido no chão. Lippe observa a cena de longe, tentando processar o que acabou de acontecer. Ela se pergunta se a missão foi um sucesso ou um fracasso, já que não foi ela quem finalizou o alvo. De repente, ela se dá conta de que Lion nunca apareceu e se pergunta onde ele está. No topo de um telhado, Paula espera por notícias sobre o resultado da missão. Ela conclui que a missão foi um fracasso, já que o alvo não foi eliminado por um deles. Com um olhar de decepção, ela se resigna ao fracasso da missão. Ela explica a Duncan que Arach foi finalizado por sua esposa, não por eles. Rian aparece diante dela com um sorriso confiante e um olhar desafiador. Paula fica surpresa ao vê-lo ali, se perguntando como ele chegou antes dela. Ela questiona se ele ao menos foi à mansão ou se ficou apenas esperando o tempo todo. De repente, Lippe aparece e a ataca por trás, com os olhos cheios de raiva. Paula consegue voltar em segurança e explica que os mercenários começaram a lutar entre si. Ela conseguiu escapar durante a confusão e retornou ao ponto de encontro. Duncan anuncia que o teste acabou, mas esclarece que o assassinato não foi um fracasso. Estendendo a mão, ele declara que Lion foi quem concluiu a missão com sucesso. Os outros competidores gritam em choque, incapazes de entender a decisão do instrutor. Um deles pergunta como a missão pôde ser concluída se Auroch foi finalizado pela própria esposa. Mas Duncan revela que isso foi obra de Lion, deixando-os ainda mais confusos. Ele explica que Rian manipulou a situação para fazer a esposa eliminar o alvo. Usando sua habilidade de necromante, ele controlou a mulher como se ela fosse uma marionete. Paula e Lippe ficam chocadas e furiosas ao descobrir o esquema do protagonista. Duncan pergunta se ele pode explicar como orquestrou tudo, e Rian concorda. As outras duas ficam irritadas, sabendo que ele está prestes a se gabar de sua esperteza. Mas o protagonista simplesmente diz que vai contar, surpreendendo-as com sua franqueza. Paula e Lippe trocam olhares, sem conseguir acreditar que ele está prestes a revelar seu segredo. Rian explica que a solução estava no relacionamento entre Auroch e sua primeira esposa. Ele identificou o alvo da mesma forma que elas, reconhecendo pelo nome. A informação sobre os guardas e amante também estava correta, mas ele já havia investigado essa informação e se preparado para ela com antecedência. As duas ficam chocadas e furiosas, percebendo que ele as enganou. Elas o questionam, mas Rian responde que nunca disse que investigou apenas Arach. Ele coletou informações sobre todos com uma reputação que poderiam se tornar um alvo e usou o tempo restante para se preparar para cada alvo em potencial, não apenas um. As duas ficam boquiabertas, percebendo que ele basicamente estudou todo o material com antecedência. No processo, ele descobriu que alguém guardava um profundo rancor de Arach. Ele revela que a pessoa com o rancor era a esposa de Arach, Kelly. Rian a abordou e sugeriu que ela contratasse uma guilda de assassinos. Ela desprezava o marido por ignorá-la e desperdiçar o dinheiro de sua família com amantes. O garoto sugeriu que ela reforçasse a segurança, o que assustaria Arach. E quando ele inevitavelmente fugisse para o quarto dela por segurança, ela poderia se fazer de vítima. Ela poderia culpar a amante pelo ataque, e ele voltaria rastejando para ela, cheio de arrependimento. Afogando-se em álcool devido às ações de seu marido, ela caiu facilmente no plano do jovem. Se as coisas tivessem corrido como ela esperava, seu plano teria sido um sucesso. Mas Rian forneceu a ela uma última informação antes do início do plano.
Uma carta revelou que o dinheiro para os presentes da amante foi retirado dos fundos de sua própria família. Duncan fica chocado ao perceber que o exame inteiro estava nas mãos do garoto desde o início. Lip fica apavorada com a inteligência e habilidade manipuladora do protagonista. As duas competidoras se perguntam se foram escaladas sem saber como as amantes do alvo, mas Duncan diz que um detalhe não se encaixa e questiona o garoto. Ryan admite que deu uma pequena ajuda para garantir o sucesso do plano. Ele misturou uma poção nas bebidas da casa para influenciar as emoções da esposa. Ele também misturou a poção no suprimento de água dos mercenários em caso de baixas. A poção tinha o efeito de turvar o julgamento e inflamar a raiva. Sua competidora percebe que a briga entre os mercenários também foi obra de Ryan. Ele diz que não queria que um companheiro de guilda morresse, então ofereceu uma mãozinha. As outras competidoras ficam atônitas com o comportamento confiante de Ryan. Elas ficam sem palavras, percebendo que ele previu e manipulou cada variável. Duncan conclui que tudo se desenrolou precisamente de acordo com o plano do protagonista. Ele afirma que um assassinato não é apenas sobre empunhar a faca, e parabeniza Ryan. O instrutor o informa que ele receberá um pagamento adicional de Kelly por seus serviços. Ryan explica que apenas eles sabem que Arak foi finalizado por sua esposa, não por um assassino. Kelly pagaria para encobrir seu crime e colocar a culpa nos assassinos. Duncan fica impressionado com a inteligência e o cálculo frio do jovem assassino. As outras competidoras percebem que ele está em um nível completamente diferente. Elas admitem que é melhor mirar no segundo lugar do que competir com ele. Duncan dispensa as duas, dizendo-lhes para voltarem para a guilda e pede para falar com Lion a sós. As duas pulam do telhado e partem, deixando o instrutor e o protagonista sozinhos. Duncan permanece em silêncio por um momento antes de se dirigir ao garoto. Ele o repreende por fazer uma mulher comum carregar a culpa de acabar com a vida de seu marido. Ele afirma que a culpa cria assassinos, não monstros que manipulam pessoas inocentes, mas Ryan retruca que também havia como uma mulher comum até descobrir a verdade. Ele revela que toda amante que Arak trouxe para casa foi eliminada por Kelly. Duncan fica chocado ao saber que Arak arruinou inúmeras vidas com seus negócios. Kelly nunca agiu diretamente, mas usou o poder de sua família para lidar com as mulheres. As mortes foram encobertas como desaparecimentos, e as famílias não tinham poder para se opor. Duncan fica pensativo enquanto o protagonista explica que esses fatos foram descobertos durante sua investigação. Ele esclarece que a guilda só recebe o pagamento integral se o alvo for eliminado, e que as circunstâncias de um cliente são irrelevantes para um assassino profissional. Ele questiona se a consciência interferindo em um assassinato torna menos crime. Duncan fica surpreso com a filosofia do garoto e sua perspectiva sobre o trabalho deles. Ryan afirma que Kelly não queria finalizar o marido com as próprias mãos, e eles simplesmente atenderam ao pedido. Duncan pergunta se ele acredita que a consciência é desnecessária para assassinos. O protagonista responde que para manter a própria humanidade, é preciso crescer e mudar as coisas por dentro. Ele o aconselha a não pensar muito nisso, pois nada mudará enquanto ele permanecer na guilda. O garoto se vira e vai embora, deixando o instrutor sozinho com seus pensamentos. De volta à guilda, Ryan se prepara para sua cerimônia de graduação. Ele agora é um membro oficial e recebe orgulhosamente seu certificado. Sapphire o parabeniza, declarando que ele agora é um assassino de 5ª classe. O sistema anuncia a conclusão da missão, e ele recebe suas recompensas. Ele sobe de nível e completa uma missão bônus por seu desempenho excepcional. Os outros membros da guilda aplaudem e o parabenizam por sua conquista. Ele conquistou o respeito de suas competidoras e as altas expectativas de seu instrutor. Sapphire explica que ele agora pode aceitar contratos oficiais e solicitar promoções. Ryan pergunta sobre os requisitos, e ela diz que ele precisa de um contrato no valor de pelo menos 30 ouros. Ela fica chocada quando ele revela que já tem tal contrato, olhando para ele surpresa. Ryan olha a líder da guilda nos olhos e pergunta diretamente sobre o valor da missão de Arak. Os outros assassinos ficam atônitos, se perguntando o que ele está fazendo. Com uma expressão séria, o protagonista insiste em saber o verdadeiro valor da missão. Sapphire o encara em silêncio, analisando cuidadosamente a situação. Ela então revela que foram 10 ouros de adiantamento, mais 10 na conclusão. Os outros membros da guilda continuam a observar, agora entendendo seu objetivo. Nisso, o instrutor acrescenta que conseguiu mais 10 ouros de Kelly pelo encobrimento. O queixo de Duncan cai ao perceber que o garoto havia planejado tudo, até o pagamento extra. Com um sorriso confiante, o jovem diz que, embora tenha sido um teste, ele cuidou de tudo. Os outros assassinos continuam boquiabertos com a audácia e inteligência do garoto. Ele explica que foi ele quem conseguiu o contrato, completou a missão e coletou o pagamento. O jovem então afirma que o requisito de 30 ouros para a primeira promoção foi cumprido. A líder da guilda fica furiosa com a atitude do novato em desafiá-la tão diretamente.
Apresentando-se como um assassino de 5ª classe, ele solicita uma promoção para a 4ª classe. Todos na guilda olham em silêncio atônito para a audácia de seu pedido repentino. Com os olhos faiscando de raiva, ela pergunta se ele não acha isso incrivelmente arrogante, mas o protagonista apenas oferece um sorriso confiante, impassível com a intimidação dela. Ela admite que o que ele fez foi impressionante, mas ele está os menosprezando. A mulher explica que a organização tem regras e um protocolo que devem ser seguidos, e tornar-se um assassino de 4ª classe é quando se é considerado um verdadeiro profissional. Com um olhar furioso, a líder o acusa de ignorar todas as regras da guilda. Ela então admite que seus resultados atendem aos requisitos, mas que tais ações criam inimigos. Por essa razão, a mulher diz que fingirá que nunca ouviu seu pedido e tenta dispensá-lo, mas o protagonista recusa e, com uma aura roxa, afirma que não retirará seu pedido. A líder fica irritada, gritando que para sobreviver aqui, ele precisa de um pouco de tato. Nisso, Duncan, o instrutor, intervém, pedindo para falar com a gerente da filial. Os três ficam parados enquanto o instrutor se prepara para dar sua opinião. A mulher permite que ele fale, e ele diz que Lion está qualificado para o exame de promoção. Ele continua, explicando que o jovem não os menospreza, mas há algo que ele escondeu durante o teste. A líder fica intrigada com as palavras de seu subordinado, enquanto o jovem oferece um leve sorriso de canto. O homem revela que ele não usou suas habilidades físicas, mas sim seu intelecto e estratégia. As antigas rivais do garoto parecem entediadas, pois ele venceu usando apenas sua inteligência. Mas o teste de 4ª classe é impossível sem força física, tornando esta a oportunidade perfeita para avaliá-lo. Os outros membros se lembram de como ele os enganou com armadilhas e truques durante o recrutamento. Com um leve sorriso, a mulher considera por um momento e, finalmente, concorda com o instrutor. Ela permite o exame, mas o avisa que até os melhores assassinos arriscam suas vidas. Com um olhar sério e intimidador, a líder da guilda pergunta se ele está preparado para isso. O protagonista então aperta a mão da mulher, selando o acordo entre eles. Com um olhar cheio de confiança e um sorriso malicioso, ele confirma que está pronto. Fora da sede da guilda está a líder. Um céu roxo aguarda o próximo desafio. Mais tarde, em uma taverna, Duncan comenta que o garoto é um mestre em manter todos em alerta. Sentado a uma mesa, ele diz que o protagonista agiu de forma muito precipitada. Uma das garotas sugere que ele deve ter seus motivos e se pergunta se ele tem um plano. Então uma garçonete traz mais bebidas, e alguém menciona que o teste só acontecerá em 1 ou 2 meses. Duncan se oferece para treiná-lo, mas Ryan recusa, dizendo que planeja descansar até o dia do exame. A ideia de descansar em vez de treinar deixa todos completamente chocados e confusos. Ele então diz que ficará longe da guilda e pergunta se pode deixar o território. O instrutor confirma, e o jovem diz que voltará antes do exame para verificar o cronograma. Duncan fica ponderando sobre a atitude do garoto, se perguntando qual é o seu plano agora. Com um sorriso confiante, o jovem simplesmente limpa a espuma de sua bebida dos lábios. O instrutor então levanta sua caneca, propondo que bebam a noite toda para comemorar. Fora da guilda, uma das garotas aconselha Ryan a não beber muito, dada a sua idade. Mas o protagonista pensa que um tempo livre como este não aparecerá novamente tão cedo. Ele sabe que, a partir da 4ª classe, terá que aceitar contratos constantemente, sem pausa. E como o alvo agora é uma chefe de filial, ele deve aproveitar esta chance para ir. Mais tarde, o jovem viaja sozinho, parando em uma montanha para contemplar o horizonte. Seu destino é a perigosa Zona das Sombras, um local perfeito para seu treinamento secreto. Com um sorriso e uma aura verde, ele encara a Terra da Perdição, pronto para o desafio. Em outro lugar, uma carruagem luxuosa viaja em alta velocidade pela noite. Ela é fortemente escoltada por numerosos cavaleiros, protegendo-a de qualquer perigo potencial. Liderando a escolta está um jovem cavaleiro de cabelo rosa montado em um belo cavalo branco. De repente, ele avista algo na estrada e para seu cavalo com uma expressão surpresa. Eles encontram um viajante encapuzado sentado no meio do caminho, bloqueando a passagem. Irritado, o cavaleiro grita com a figura, exigindo saber o que ela está fazendo sentada ali. O protagonista se vira lentamente para encarar o nobre que o questiona com tanta arrogância. Com um movimento sutil, ele revela uma parte de seu rosto para o cavaleiro curioso. E em um instante, o garoto se move, posicionando-se diretamente em frente ao cavalo do nobre. Com uma expressão lamentável, ele alega ter torcido o tornozelo e precisa de ajuda para chegar à próxima vila. O cavaleiro de cabelo rosa fica irritado com a audácia do garoto e o chama de pirralho. Ele o ameaça, dizendo que se estivessem com pressa, não hesitariam em atropelá-lo. Mas o protagonista apenas oferece um leve sorriso de canto, pois tudo isso faz parte de seu plano. O jovem aponta que, a julgar pelo seu tom, eles não estão com pressa e nem mesmo estão na estrada principal.
O nobre fica chocado com a astúcia do jovem e o encara com raiva intensa. Então, com uma expressão de cachorrinho abandonado, Rian implora por ajuda para o pobre garoto. O cavaleiro e seu cavalo trocam um olhar entediado, sem saber como reagir à cena. De dentro da carruagem, uma voz feminina instrui alguém chamado Canil a deixar o jovem entrar. Mas o cavaleiro se recusa, gritando que de jeito nenhum fará uma coisa dessas. A voz então sugere que ele o coloque em seu próprio cavalo se não o quiser na carruagem. Sem outra escolha, Canil leva o garoto em seu cavalo, que exibe um sorriso vitorioso. Agora com uma carona inesperada, o protagonista continua sua jornada de uma nova maneira. Um dos cavaleiros provoca Canil por ter que carregar o garoto em seu cavalo. O nobre então pergunta o nome do jovem, e ele se apresenta como Rian de Faenton. O protagonista agradece a jovem na carruagem, dizendo que deve sua vida a ela. Canil diz a ele para ser grato por tê-la encontrado, e Rian dá um sorriso zombeteiro. Em seus pensamentos, ele revela que não foi sorte, mas um plano calculado para acompanhá-la. Ele vinha pesquisando a rota e notou que a família Rose pegaria o semi-caminho. Eles viviam em uma área remota, mas com a morte do chefe da família, ela foi forçada a fugir. Seus guardas não eram cavaleiros de verdade, mas mercenários contratados para sua proteção. Um dos mercenários lamenta a situação da jovem e as dificuldades que ela enfrenta. Mas com um sorriso de canto, Rian pensa que a queda da família Rose foi por causa dos Sermon. Um dos guardas fica chocado ao ouvir isso, incapaz de acreditar na informação. Em sua investigação, ele descobriu tudo sobre a morte do chefe da família e o exílio da herdeira. Com uma expressão séria, ele se pergunta como sua própria família está envolvida neste assunto. Um dos cavaleiros menciona ter ouvido um boato sobre o incidente entre as famílias, e o boato alega que os Sermon eliminaram o chefe para esconder evidências de conluio. Sob a luz da lua, a caravana para, e os cavaleiros montam acampamento. Enquanto alguns descansam junto à fogueira, outros cuidam dos cavalos. Com uma expressão pensativa, Rian senta-se sozinho, observando a cena à distância. Ele se aproxima da carruagem e continua sua vigília silenciosa durante a noite. O protagonista agora tem um novo objetivo, infiltrar-se no grupo e descobrir a verdade. Sob a luz do luar, nosso herói analisa as informações que reuniu até agora. Ele entende que a queda da família Rose é um resultado direto do conflito entre os Sermons e os Fatons. A conexão começou quando o herdeiro Rose se tornou um cavaleiro da casa Sermon, mas ele foi derrotado por monstros, e a casa Sermon se comprometeu a apoiar a família Rose. A família N, insatisfeita com isso, aliou-se aos Fatons para explorar a situação. Eles inventaram uma história culpando os Sermons pelo fim trágico do chefe da família Rose. A família Rose descobriu a verdade, mas não tinha poder para desafiar os Fatens. Consequentemente, eles perderam seu líder e foram forçados ao exílio no reino de Darin. Pouquíssimas pessoas sabiam a verdade por trás de toda essa conspiração política. A jovem herdeira só podia contar com Canil e os poucos servos leais que restaram. E com uma comitiva tão pequena, a jornada para o exílio seria incrivelmente perigosa. Durante toda a noite, um dos guardas fica de vigia, protegendo o acampamento de ataques. Dentro da carruagem, a jovem Saintin Rose dorme, sem saber dos perigos que a cercam. Alguém comenta sobre o jeito estranho que o filho da família N estava olhando para ela. Canil então diz com raiva que os verdadeiros culpados são os Fatons e os Aenes. Ele revela que o pedido de asilo dele só foi concedido com a ajuda do administrador da casa Sermon. Rian ouve atentamente a tudo enquanto come sua sopa perto da fogueira. O nobre diz que a família Sermon usou a pouca força que lhes restava para ajudá-los. Os outros cavaleiros ficam comovidos e fazem um brinde em honra à casa Sermon. Um dos guardas então oferece ao jovem mais uma porção de sopa, que ele aceita prontamente. O guarda pede desculpas, mas Rian diz que a história foi interessante de ouvir. Ele então pergunta se pode viajar com eles e compartilhar dessas histórias. O guarda ri, lembrando que foi ele quem bloqueou o caminho deles, implorando por ajuda. Canil diz que tudo bem, acrescentando que parece mais à vontade agora depois de desabafar. Mas um dos cavaleiros comenta que quem mais sofre nesta situação é a jovem Saintin Rose. Rian concorda silenciosamente, sabendo que o verdadeiro problema é a herdeira da família. Ele percebe que os cavaleiros não compreendem a gravidade da situação em que estão, nem sentem o perigo que se aproxima a cada momento. A família N não se contentará em apenas eliminar o chefe da casa Rose, especialmente o segundo filho, que já teve 3 pedidos de assassinato contra si rejeitados. Ele é um bruto que persegue os fracos e pobres, e todos os pedidos contra ele foram recusados. E por ser paranoico com sua própria segurança, é quase impossível alcançá-lo. Se alguém assim está de olho em Saintin, eles não podem ficar parados. De repente, o protagonista sente uma presença estranha e olha em direção ao penhasco. Em um movimento rápido, ele escapa do acampamento e corre para a floresta escura. Ele percebe que estão sendo seguidos e decide agir para protegê-los.
Em vez de lutar diretamente, ele decide que é mais eficiente armar armadilhas para atrasar seus perseguidores. Um dos guardas o vê voltando, coberto de terra, e pergunta o que aconteceu. Com um sorriso, o jovem afirma que escorregou enquanto se aliviava na floresta. O guarda diz para ele descansar, pois está ferido, e Rian se senta, com a adaga na mão. Ele pensa que armou armadilhas suficientes e reuniu as informações de que precisava. E com um sorriso de lado, ele diz que considera isso pagamento pela sopa que comeu. No dia seguinte, o sol nasce e a caravana se prepara para continuar sua jornada. Rian agradece pela carona, e Canil pergunta o que um garoto está fazendo tão perto da Zona das Sombras. O jovem responde que trabalha como comerciante e planeja comprar materiais para vender. Um dos cavaleiros então pergunta se é aqui que eles finalmente se separam. Nesse momento, o protagonista recebe uma poção de presente da jovem herdeira. A poção é para ajudar a curar sua ferida, que ainda não está totalmente fechada. Ele fica surpreso ao saber que a jovem na carruagem estava preocupada com ele. De dentro da carruagem, Saint Rose observa o jovem com um olhar gentil. Canil diz que, graças a ele, puderam desfrutar de um momento de paz em sua jornada. Com a poção na mão, o protagonista olha para a carruagem com gratidão. Ele agradece e diz que ficará em Darin, mas o cavaleiro diz para ele não os procurar. Um dos guardas comenta que o capitão pode parecer rude, mas no fundo é um bom homem. Canil fica irritado com o comentário e ordena que todos partam imediatamente. A caravana parte e o jovem os observa desaparecer pela estrada de terra. Com um sorriso, ele olha para a poção que recebeu de presente da jovem herdeira. E sem pensar duas vezes, ele abre o frasco e bebe a poção inteira. A energia da poção percorre seu corpo, fortalecendo-o para o que está por vir. Com um único salto, ele corre em alta velocidade em direção ao seu próximo destino. De repente, ele ouve o troar de cascos de cavalo se aproximando rapidamente. Um grupo de cavaleiros galopa pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Com um olhar surpreso, o protagonista percebe que os perseguidores chegaram. Ele conta 6 perseguidores, 2 mercenários comuns e 2 espadachins novatos. Os 2 cavaleiros parecem ser os mais fracos do grupo, mas ainda representam uma ameaça. E para complicar, há um mago que sem dúvida será difícil de lidar. O último deles esconde o rosto, mas ele tem certeza de que é um nobre poderoso. E com um sorriso perverso, o segundo filho da família N lidera o grupo de assalto. Garuda N, o homem que ele investigou, está aqui para exterminar a família Rose. Ele passa velozmente pelo protagonista, completamente inconsciente de sua presença. Com um olhar determinado, Rian sabe que deve agir rapidamente para salvá-los. A poeira levantada pelos cavalos envolve o jovem enquanto ele se prepara para o confronto. Ele segue os perseguidores à distância, percebendo que são mais fortes do que ele esperava. Suas armadilhas não foram suficientes, e ele lamenta ter se metido nessa confusão por uma única tigela de sopa. Mas de repente, ele sente um poder estranho emanando da poção que bebeu mais cedo. Ele descobre que a poção valia pelo menos 20 moedas de prata, um presente muito caro. Com um sorriso, ele aprecia a gentileza da jovem e se pergunta no que ela estava pensando. Ele sabe que a família Rose não tem chance contra um inimigo tão formidável. Eles levarão Saint e eliminarão impiedosamente o resto de seus guardas. Mas ele decide que este é um pagamento adiantado por seus serviços e se prepara para intervir. Ele sabe que se os perseguir diretamente, mais pessoas inocentes poderão ser feridas. Então ele usa um círculo mágico e invoca sua criatura para ajudá-lo na batalha. Com uma aura verde, ele dá a Cornac sua primeira missão, proteger a família Rose. Ao longe, a caravana prossegue pacificamente, sem saber do perigo que se aproxima. De repente, Canil sente que algo está errado e para seu cavalo com um pressentimento. Ele olha para trás com uma expressão preocupada e ordena a todos que acelerem o passo. Um dos guardas fica confuso com a ordem repentina, mas o nobre não oferece explicação. Ele informa a jovem na carruagem que eles vão andar mais rápido e pede para ela se segurar. Um cavaleiro pergunta o que há de errado, e Canil grita que os perseguidores estão em seu encalço. Com a fronteira logo à frente, ele comanda seus homens para se moverem o mais rápido possível. Ele então ordena a 2 de seus guardas que se preparem para o pior. Se forem alcançados, eles devem levar a jovem e fugir para a fronteira sem olhar para trás. Lá, os Aenes não podem tocá-la, pois não arriscarão provocar a guarda da fronteira. Com um olhar determinado, ele declara que lhes dará tempo para escapar em segurança. Os guardas gritam o nome de seu capitão e prometem encontrá-lo na fronteira. Com um sorriso confiante, Canil se prepara para enfrentar os inimigos sozinho. Ele sabe que os cavaleiros Aenes são mais fortes, mas ele é um cavaleiro da Casa Rose. Os perseguidores se aproximam cada vez mais, preparando-se para o ataque final. Mas de repente, o líder do grupo freia seu cavalo ao ver algo inesperado na estrada. Uma lâmina afiada se materializa do nada, bloqueando o caminho dos cavaleiros inimigos.
Canil exige saber quem são e ordena que se retirem imediatamente. Com um olhar furioso, ele ameaça matá-los se não obedecerem. O líder do grupo apenas ri da ameaça, olhando para o cavaleiro com desprezo. Com um sorriso perverso, ele pergunta se Canil realmente acredita que pode detê-los. Ele zomba do nobre, perguntando se ele acha que ser um cavaleiro o torna especial. Canil fica chocado ao reconhecer o líder dos perseguidores como Garuda N. O vilão então revela seu plano de eliminar todos, exceto a jovem Saintin. Com um olhar cruel, ele ordena a seus homens que a tragam para ele antes que cheguem à fronteira. Os mercenários avançam e Canil se prepara para lutar com todas as suas forças, mas de repente uma explosão de magia o atinge, lançando-o violentamente pelos ares. O mago do grupo inimigo o ataca com um feitiço poderoso, deixando-o ferido. Canil percebe que o mago é de pelo menos segundo círculo, e a situação se torna mais grave. Garuda então diz ao mago para relaxar, pois ele mesmo cuidará do cavaleiro. Caído no chão, o nobre se vê cercado por um novo inimigo se aproximando. O homem afirma que nada mudará o fato de que ele encontrará seu fim aqui. Canil fica chocado ao reconhecer o ex-capitão dos Cavaleiros da Casa Rose. O homem diz que a família se foi e que ele precisa de dinheiro para sobreviver. Com um chute, ele ataca impiedosamente um de seus antigos companheiros. E em um instante, o traidor avança sobre Canil com sua espada afiada. Os dois cavaleiros se enfrentam em uma batalha mortal pela vida da jovem herdeira. Canil grita com o traidor, perguntando se ele perdeu todo o senso de cavalheirismo. Mas o homem retruca que o mundo mudou e não há mais cavalheirismo e lealdade. Os dois se atacam implacavelmente, mas Canil está em desvantagem contra seu antigo capitão. O traidor diz para ele desistir e encontrar um senhor melhor para servir no futuro. Enfurecido, Canil se recusa a ouvir os desvarios de um traidor desonrado. Garuda então ordena que acabem com ele, pois a jovem Saintin já deveria ter sido capturada. O homem pede desculpas e se prepara para desferir o golpe final em seu antigo companheiro. Mas de repente, uma explosão de energia verde atinge o traidor, parando seu ataque a Canil. Garuda fica chocado com a intervenção inesperada, perguntando-se quem mais está lá. Uma criatura se prepara e uma aura verde aparece do nada, atacando o traidor com sua magia. Kornak, a criatura invocada pelo protagonista, salva Canil do golpe fatal do traidor. O homem é atingido pela magia, sentindo uma dor excruciante devastar seu corpo ferido. Com um ataque poderoso, a criatura lança múltiplos projéteis de energia verde. Os inimigos são pegos de surpresa quando uma explosão massiva rasga suas fileiras. O mago e Garuda conseguem erguer um escudo de mana para se protegerem da explosão. Mas o traidor não tem a mesma sorte e é gravemente ferido pela magia da criatura. Rian e Kornak se preparam para o próximo ataque com os olhos cheios de determinação. Em outro lugar, uma espada flutua no ar, pronta para atacar a carruagem. A lâmina mágica se aproxima cada vez mais da carruagem onde Saintin está escondida. A jovem herdeira está em grave perigo, sem ninguém para protegê-la. Os guardas da carruagem foram derrotados, e a área está repleta de sinais de luta. Os cavalos e a carruagem estão destruídos, e os guardas mal conseguem ficar de pé. Os dois guardas restantes estão gravemente feridos, mas continuam a lutar. Eles percebem que seu inimigo é forte demais e que não tem chance de vencer esta batalha. Os mercenários zombam deles, sugerindo que deveriam apenas rastejar para longe em silêncio. De repente, uma voz firme declara que já chega, e todos se viram surpresos. A jovem Saintin Rose emerge da carruagem, agradecendo a seus guardas por sua lealdade. Um dos guardas se desespera ao vê-la sair, tentando impedi-la de se render. Com uma adaga na mão, ela se oferece para ir com ele e se pouparem a vida de seus homens. Com um olhar determinado, a herdeira ameaça tirar a própria vida se eles recusarem. Ela os enfrenta com coragem, afirmando que seus empregadores não ficariam satisfeitos com esse resultado.